Olá, espero que esteja tudo muito bem aí do lado de lá. Aqui é o Guilherme Schinemann e hoje eu vou falar sobre a relação da gestão de tempo com o modelo PERMA, com o aumento das dimensões PERMA da psicologia positiva, que são aí, emoções positivas, engajamento, relacionamentos, propósito, meaning do inglês, e achievement, que são realizações. Então, nesse vídeo de hoje, a minha ideia é te fazer refletir sobre o bom uso do tempo, o uso positivo do tempo, mostrar que é possível sim usar esse tempo de uma forma mais, talvez, inteligente, mais produtiva, realmente fazer mais coisas com o nosso tempo, ensinando para você algumas técnicas consagradas de gestão do tempo. Claro que eu vou estar sempre fazendo esse paralelo com essas dimensões do modelo da psicologia positiva, o PERMA, que é bastante consagrado também esse modelo, mas sempre com o intuito de aumentar bem-estar subjetivo e qualidade de vida. Então me acompanhe aí e eu vou começar a minha reflexão, começar esse vídeo com um exercício de imaginação, Então eu vou te fazer uma pergunta, Você, claro, não precisa responder aí, sobre essa pergunta diretamente agora, mas pense um pouco. O que você faria se tivesse o dobro de tempo livre que tem hoje? Nem que seja 1 hora na semana que você tenha livre aí, Muitas vezes as pessoas têm realmente muitos compromissos, mas o que você faria se tivesse o dobro de tempo livre? Você estudaria mais? Você passaria mais tempo com a família? Você faria mais exercícios físicos? Você se dedicaria mais àquele hobby tão esquecido, a marcenaria, a pintura, a leitura, estudaria um instrumento musical? Para que é que você quer tempo, Afinal de contas. Vou retomar essa pergunta mais para frente, mas comece pensando aí e vá tentando encaixar essa resposta aí ao longo no decorrer da nossa reflexão. Outra pergunta que eu acho bastante pertinente fazer é: o que essa pessoa A aqui, talvez aí à esquerda do seu vídeo e da sua tela, tenha mais do que a pessoa B? A pessoa A sendo uma jovem com salário modesto e a pessoa B um bilionário de 88 anos, acho que quase 90 hoje em dia. Claramente a pessoa B tem mais dinheiro que a pessoa A, mas a pessoa A, ela provavelmente, se a vida correr normalmente para os dois, a pessoa A vai viver mais, então ela tem mais tempo do que a pessoa da direita, o bilionário, que é nosso bilionário, tem mais tempo de vida, provavelmente, supondo aí que nenhum acidente aconteça, etc. E é curioso, porque na verdade essa pessoa A pode muito bem, se fizer bom uso do tempo, chegar a ser uma bilionária, ou mesmo fazer coisas grandiosas com a sua vida, se usar bem o seu tempo, se fizer uma boa gestão do seu tempo. Na verdade, essa pessoa A, eu não faço ideia quem ela seja, eu simplesmente peguei essa imagem de um banco de dados na internet, mas a pessoa B aqui não sei se você conhece, é o Warren Buffett. Warren Buffett é um bilionário, um famoso investidor americano, e é um dos caras que mais investiu dinheiro, na verdade doou dinheiro para caridade. Ele é um filantropo. E ele conseguiu sua fortuna e aprendeu a investir no mercado de ações, provavelmente como ninguém, faz isso muito bem. E faz tempo que esse cara é bastante rico. E curiosamente, em umas entrevistas aí recentes, ele comentou que daria toda a fortuna dele, todos os seus ricos bilhões, para voltar a estar na condição da pessoa A, ser um jovem como ele era, de salário modesto, porque ele percebeu a importância do tempo. Então eu vou pular aqui para o nosso raciocínio 1, para um raciocínio 1 que é: o tempo é o recurso mais valioso que nós possuímos. Veja, é muito fácil fazer essa comparação dinheiro versus tempo, porque dinheiro normalmente é um recurso que a gente consegue quantificar, é mais encarado como um recurso. Mas perceba que o tempo também é um recurso. Na verdade, a gente usa o tempo, a gente consome o recurso tempo para tudo na nossa vida. Diferente de energia elétrica, alimentos, água, próprio dinheiro, que a gente usa para atender as nossas necessidades e satisfação, prazer, em várias situações da vida. Para tudo a gente usa o tempo. Para dedicar ao trabalho, a gente está gastando, investindo o nosso recurso tempo, para dedicar aos estudos, para dedicar à família e mesmo aos prazeres, para dedicar a um passeio, uma viagem, você está usando o teu tempo. Então, ele é sim um recurso, ele é um recurso quantificável, a gente pode medir o quanto a gente usa em cada atividade, e na verdade às vezes é isso que traz a insatisfação, você tem uma percepção de que passa muito pouco tempo fazendo aquilo que você gosta, e muito tempo fazendo aquilo que você não gosta, e já vamos falar mais sobre isso aí na frente.
E curiosamente, né, ou nem tão curiosamente, ele é muito mais valioso do que dinheiro. Os americanos têm aquela expressão time is money, né? O tempo é dinheiro. Eu não concordo 100% com isso. Eu gosto bastante dessa frase do Michael LeBoeuf, aqui, do escritor, professor, que diz: se você desperdiçar o seu dinheiro, você vai estar sem dinheiro. Vai estar mais pobre, talvez, lá, né? Mas desperdice seu tempo e você terá perdido parte da sua vida. Não é verdade? Você está jogando tempo fora, fazendo um monte de coisa aí que não faz sentido, ou está perdendo tempo, literalmente, você está perdendo parte da tua vida. Está vendo o tempo passar e esse tempo não volta mais. Então ele é um recurso valioso. Na verdade, se você fizer um bom uso do tempo, né, fizer bom uso do seu tempo, você consegue fazer coisas grandiosas na sua vida, quem sabe até juntar uma fortuna aí, né, aprender a investir o dinheiro, etc. Né? Então, falando em aprender a investir dinheiro, vou propor aqui, né, um paradoxo, né, dos tempos modernos, a tal da correria. Hoje em dia é muito comum você ouvir que as pessoas, e provavelmente a gente mesmo, né, eu mesmo, imagino que você que esteja vendo esse vídeo aí também já tenha falado sobre isso. A pessoa te convida para um jantar, para uma cerveja no bar, para fazer um passeio, ou até mesmo para um projeto no trabalho, alguma coisa assim, e você fala: ih, não vai dar, tô numa correria, tá louco aqui, não tem como, não tem condições. Aí pare e pense, né, reflita um pouco, né, sobre o quanto dessa dita correria é realmente uma falta genuína de tempo, ou seja, você está ocupando demais a tua agenda diária, semanal, e não tem mais tempo para nada, você realmente está sempre ocupado com várias atividades, e o quanto é falta de como usar esse recurso tempo, ou seja, conhecimento sobre utilização do recurso. Veja, você pode ser o cara mais rico do mundo aí. Se você não souber gerenciar o teu recurso dinheiro, provavelmente você vai ficar sem dinheiro. Quantidade de histórias que a gente vê aí de ganhadores da loteria que ficam milionários e daí começam a gastar de uma forma inconsequente, não investem o dinheiro apropriadamente e não dá um ano, às vezes até menos, a pessoa está mais pobre do que antes de ganhar a loteria. Então isso é falta de saber usar o recurso dinheiro. A mesma coisa pode acontecer com o tempo. Né? E curiosamente o tempo, diferente de grana e outros recursos, todo mundo tem a mesma quantidade. Até o Warren Buffett ele tem 24 horas por dia. O Bill Gates, enfim, todas as pessoas aí ricas que você possa imaginar, todos eles têm o mesmo tempo que eu, que você, que qualquer um, 24 horas por dia. A questão é como usar essas 24 horas por dia para fazer aquilo que, bom, que a gente quer, né? Usar bem esse tempo. Né? E aí eu faço uma reflexão aqui, ó. O quanto você sabe sobre o uso do seu tempo. Né? Vou fazer uma pergunta assim, se eu fizer uma pergunta para você, o quanto que você gastou, grosso modo, aí, em média, na semana passada com alimentação, com transporte, com educação, com, enfim, provavelmente, se você não souber responder com propriedade, né, já foi tanto, o número exato, você deve ter uma noção vaga aí na tua cabeça ou alguma noção sobre isso. Agora, se eu perguntar, quanto tempo você passou no trânsito semana passada? Quantas horas você passou no escritório e quantas horas você passou com a sua família no mês passado? Provavelmente você não vai saber responder tão facilmente, ou talvez nem vá saber responder. Então a gente não costuma quantificar ou gerenciar o nosso recurso tempo. E talvez a falha aí seja desde os primórdios lá do ensino fundamental, etc., porque realmente nós não somos ensinados a gerir o nosso tempo. Né? Pare e reflita aí. Você já teve alguma aula sobre produtividade? Alguma aula, alguma palestra sobre gestão de tempo? Talvez você tenha procurado por interesse pessoal, né? Mas no ensino formal, minha experiência própria e de várias pessoas que eu conheço aí, né? Assim, amigos e colegas e meus alunos, né? Atualmente eu sou professor universitário. Raramente a resposta é: eu já tive algum contato com isso. Veja, a gente aprende lá na quinta série sobre a reprodução dos anelídeos na biologia, sobre as ideias do Kepler sobre o sistema solar. A gente aprende na matemática funções logarítmicas, e daí os professores falam: tem lição de casa, tem trabalho para entregar para a semana que vem e façam. Mas eles não dizem como fazer. Já parou para pensar sobre isso? Qual que é a melhor hora do dia para você estudar? Quanto tempo você deve ficar estudando? Quantas horas você deve fazer uma pausa? Né? Ninguém ensina a gente a planejar a hora de fazer um trabalho. Essas coisas que estão relativas à gestão do tempo, a gente não aprende no ensino formal. Ou é difícil ver alguém que aprenda isso. Né? Talvez em alguma escola particular bastante
renomada aí, não sei, né? Tem um currículo diferente. E esse é um dos apelos aí desse vídeo, né? Eu estou insistindo, falando para o pessoal realmente pensar sobre isso e tentar incluir nas ementas aí. Por quê? Infelizmente no Brasil hoje em dia ainda o que a gente vê é que se alguma coisa não está na ementa do vestibular, não é ensinado ou não é dada tanta ênfase quanto aquilo, está na ementa do vestibular, saber todas as cadeias de benzeno, dos hidrocarbonetos, da química inorgânica e da orgânica também. Mas, assim, algum método de como aprender melhor, um método de leitura, raramente algum professor ensina para você. Então a gente sabe pouco sobre o nosso uso do tempo. Né? Então eu vou para o meu raciocínio 2. Gestão de tempo é um assunto importantíssimo, porque o recurso tempo é um dos mais valiosos que a gente tem, mas é muito pouco estudado e muito pouco ensinado. E o que acontece quando eu somo o raciocínio 1 com o raciocínio 2? Tempo é o recurso mais valioso que possuímos. E gestão de tempo é um assunto pouco estudado, resulta, muitas vezes, em pessoas tendo resultados aquém do que elas gostariam e, claro, baixa qualidade de vida. Pessoas insatisfeitas, estressadas, muitas vezes ansiosas. Hoje em dia nós estamos vendo aí aumento dos casos diagnosticados de depressão, né, transtornos de déficit de atenção e várias outras doenças, né, consideradas doenças de cunho mental. Talvez, muito provavelmente, né, arrisco dizer aqui, que é um dos motivos, claro, não é a explicação total, mas alguma coisa por falta de gestão de tempo, o que leva, claro, a angústia, sofrimento, né? A gente sente que não faz tanto aquilo que a gente gostaria e não consegue os resultados no trabalho, ou passa horas e horas e horas envolvido com alguma atividade no trabalho e não tem o retorno esperado. Poxa, será que realmente nós não estamos caindo aqui, ó, nesses problemas? Eu não sei gerir meu tempo, eu não aprendi, o recurso é importantíssimo, né? Porque é só por meio do uso do tempo que a gente consegue exercitar aí tantas coisas, fazer coisas boas na vida, né? E a gente estuda muito pouco e usa mal o tempo. E daí, claro, fica ansioso e a dificuldade vai ficando cada vez maior, né? Então, a soma desses dois raciocínios me leva a esse relacionamento, né, que eu gostaria de pontuar aqui, tempo e qualidade de vida, né? Antes de eu continuar falando sobre qualidade de vida, eu gostaria de colocar aqui a definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que diz que qualidade de vida é a percepção do indivíduo da sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive. Então, tá claro que qualidade de vida é subjetivo, depende muitas vezes também da cultura da pessoa onde ela vive, né? E mais, depende aí da percepção dela em relação aos seus objetivos, suas expectativas em relação à vida, os padrões que ela enxerga e suas preocupações. Então depende daquilo que a gente quer para a nossa vida, seja no laboral, né, profissional, pessoal, familiar, ou mesmo pessoal, né, no sentido de se você pratica muitos exercícios ou tem algum hobby, imagina que você quer se desenvolver nesse hobby. Então, se você sente que você está ficando para trás, né, não está dando tempo de exercitar teu hobby, tem pouco tempo com a família, a tua qualidade de vida vai caindo, né? Afinal de contas, é a percepção disso. Ou mesmo sente que está na carreira inadequada, que teu trabalho é chato, etc. Então, envolve o bem-estar, seja espiritual, físico, mental, psicológico e emocional. E, claro, a parte de relacionamentos, famílias, amigos, a parte de saúde, educação, enfim, várias outras coisas, né? Claro, até coisas básicas como saneamento e circunstâncias de vida. Às vezes a vida nos surpreende com circunstâncias que, poxa, ninguém planejou, né? Se um acidente de carro ou alguma coisa nesse sentido, a perda de algum ente querido, a gente não planeja essas coisas, não deseja. Mas isso afeta mais ou menos as pessoas de acordo com todas essas circunstâncias. Então, eu digo, né, eu gosto de fazer esse paralelo que, quer queira, quer não, tempo e vida são conceitos indissociáveis. Não tem como você pensar na tua vida, na tua qualidade de vida, se você não pensar no uso do seu tempo. Afinal de contas, para viver você está sempre consumindo tempo. Até para dormir, fazer suas atividades básicas, necessidades básicas, você está consumindo esse recurso. Então, o mau uso do tempo nos leva a uma má qualidade de vida. Se você não sabe usar o teu tempo e usa para aquelas coisas que não te trazem satisfação, provavelmente você vai ter uma baixa qualidade de vida percebida. Né? Então, um dos conceitos mais modernos, não que qualidade de vida não seja um conceito moderno, mas um dos conceitos talvez mais fáceis de entender é esse de bem-estar subjetivo, né? Que é bastante tratado aí pelos profissionais da psicologia e mais especificamente da psicologia positiva. Ele é um pouco difícil de definir, né? Porque é bastante... Bom, o próprio nome diz, é subjetivo, né? Mas ele é definido como a pessoa pensar e sentir que, de modo geral, a vida está indo bem.
ou muito bem. Ou seja, é uma avaliação subjetiva da sua qualidade de vida. E é por isso que eu vou retomar aqui o conceito das dimensões do PERMA, que eu havia falado anteriormente, né? Das emoções positivas, engajamento com as atividades que a gente faz, relacionamentos que a gente tem, propósito de vida e realizações. Propósito e realizações. Essas são as dimensões do PERMA, né? Eu vou fazer um paralelo entre como gerir bem o tempo e aumentar essas dimensões do PERMA. Por quê? Porque o PERMA estaria na base, né? Essas dimensões PERMA, né? Todas essas coisas que eu comentei, é um modelo da psicologia positiva que dá sustento aí para o nosso bem-estar subjetivo, BES, né? Bem-estar subjetivo. Se eu conseguir sentir mais emoções positivas, me engajar mais no meu trabalho, ter mais relações boas, ter propósito com as coisas que eu faço e ver realização, ter realmente, sentir que eu cumpro minhas metas, meus objetivos, é muito provável que eu enxergue o meu bem-estar como melhor. Eu me sinta melhor, eu perceba, poxa, minha vida está andando para frente, né? Está indo no caminho que eu quero. E isso aumentaria a minha qualidade de vida. A questão é, né, a minha proposta aqui é fazê-lo refletir como que você pode gerir melhor ou fazer um uso positivo do seu tempo para aumentar as dimensões PERMA, né? Como que gestão de tempo e essas dimensões da psicologia positiva estão relacionadas para aumentar nosso bem-estar subjetivo e, claro, uma qualidade de vida. Né? E tentar transformar isso num método sistemático, numa busca sistemática por aumento do bem-estar subjetivo. E daí aquela história, né, do efeito dominó, vou falar mais sobre isso lá no final desse vídeo, do efeito dominó que, né, pode ser clichê o que eu vou falar aqui, mas um mundo melhor, né, começa com cada um de nós. Né? Se você se sente bem, você consegue causar impacto positivo na comunidade que te rodeia, nas pessoas próximas a você, e essas pessoas te dão feedback, né, elas retornam para você essa realização, essa satisfação, e enfim, você pode criar uma corrente aí de aumento de bem-estar social, entende? Social então, né? A partir do aumento da sua qualidade de vida. Né? Às vezes é muito comum a gente querer lutar para que o mundo seja um lugar melhor, mas esquecemos de pensar em nós mesmos. Né? Então, minha proposta aqui é fazer essa relação da gestão de tempo com qualidade de vida para aumentar o bem-estar subjetivo por meio das dimensões PERMA. Então vou me basear aqui nesse princípio, né, de que usar bem o nosso tempo, aprender gestão de tempo, aprender a ser mais produtivo e usar bem o tempo pode sim trazer um aumento de qualidade de vida e um aumento do bem-estar subjetivo. E essa é a relação, né, a relação entre tempo e qualidade de vida por meio das dimensões do PERMA. Né? PERMA, então, como eu já havia comentado, mas agora mostrando aí no slide, são 5 letrinhas. Né? PERMA seriam emoções, né? Positive Emotions, né? Veja se as letras estão em inglês, mas Positive Emotions, e de engajamento, né? Engajamento com as atividades que a gente faz, relacionamentos positivos, né? Bons relacionamentos interpessoais que nós temos, M do inglês, meaning, né? Mas seria aí o propósito com as atividades, com a nossa vida, e A de achievement, mais de realização, né? Achievement, lá no inglês, que seria realização pra gente. Então, a relação do modelo PERMA, que já é bastante aceito aí na psicologia, com a gestão de tempo, são algumas perguntinhas que eu resolvi propor aqui, né? E acho que vale a pena a reflexão. Então se pergunta, pode anotar isso aí, imprimir, colocar na parede, enfim, e periodicamente, semana a semana, mês a mês, né, faça essas perguntas para você mesmo. As atividades que eu faço, seja no trabalho, seja em casa, enfim, as suas tarefas, atividades do dia a dia, me proporcionam bem-estar ou me deixam para baixo? Né? E claro, você pode começar, né, como eu falei, monitorar o uso do seu tempo e perceber quais atividades são positivas e quais atividades me deixam para baixo. Né? Essa é uma das primeiras formas de usar o tempo bem, gerenciar o tempo. Né? Então as atividades que eu faço, hoje no trabalho aconteceu tal e tal coisa, isso ficou muito legal, voltei para casa feliz, satisfeito. Comece a notar quando que você se sente bem, quando que você tem emoções positivas com as atividades que você faz. Outra dimensão é engajamento. As atividades que eu faço são tediosas, são chatas de fazer, ou eu nem percebo passar o tempo, né? Eu nem percebo o tempo passar com o que eu faço. Aquelas atividades que você vai fazendo, seja no trabalho, seja em casa, e, por exemplo, a pessoa que gosta de cozinhar, começa a preparar um prato, começa a ver, foi 1 hora ali, nem viu, e aquilo foi muito satisfatório para ela. E ela se engajou, né? Ela ficou ali envolvida realmente com aquilo. Então começa a se perguntar, quais atividades que eu faço são chatas e meu Deus, eu não queria estar aqui, por que eu estou fazendo aqui, que atividade chata, não vejo a hora que isso acabe, né? Você não está realmente a fim de fazer, né? Você faz porque tem que fazer, ou aquelas atividades que
realmente te engajem, que você nem percebe o tempo passar, né? Outra pergunta sobre a gestão de tempo com o modelo PERMA seria aí, né, sobre relacionamentos positivos. Você tem tido tempo para estar com as pessoas que gosta, né? Tem passado tempo de qualidade com teu cônjuge, familiares, amigos, enfim, né? As pessoas que significam coisas para você aí, né? Pessoas importantes. Ou você vive dando desculpas para você mesmo. Ah, hoje não dá, hoje estou com correria. Você está em casa, está pensando no trabalho, está no trabalho, está pensando nos filhos, na família, no avô, na avó, enfim. Nunca está vivendo aquele relacionamento da forma como deveria, né? Aquele relacionamento que é importante, né? É importante, os seres humanos são sociais, eles precisam se relacionar para ter boas... para aumentar, veja que o PERMA, que são modelos, né? São dimensões do bem-estar subjetivo. Então, para você ter um bem-estar na sua vida, qualidade de vida, você deve ter bons relacionamentos. Então, se pergunte, eu tenho tido tempo para isso, para fazer isso, ou eu não tenho tido tempo, né, para me relacionar? Outra questão é o propósito, né? Nós temos que ter propósito nas nossas vidas. Aí, para as pessoas que têm propósito, vem sendo mostrado cada vez mais em pesquisas aí, que as pessoas que acham propósito, seja no seu trabalho ou nas atividades que desempenham no dia a dia, são mais felizes, né? Ou enfim, têm um bem-estar subjetivo maior percebido, né? Eu sinto que o meu tempo está sendo usado para atingir os meus objetivos na sociedade ou apenas estou usando o meu tempo para atingir coisas supérfluas? Por exemplo, você faz muitas atividades do seu trabalho em casa que você, nossa, isso aqui é irrelevante, isso aqui não faz sentido, não está alinhado com meus valores pessoais, né, com o que eu quero da minha vida. Então, achar propósito nas coisas que a gente faz também é uma ação de gestão de tempo, né? Eu vou mostrar para vocês aí que é uma estratégia da gestão de tempo. Na verdade, não adianta nada você ser muito produtivo se você não souber onde você quer chegar, se você não tiver um propósito bem definido com as suas ações. Então, você sente que o teu tempo está sendo bem utilizado, que apesar de às vezes ter um dia de trabalho duro ou uma briga familiar, etc., mas foi bom aquilo para o teu crescimento, para os teus objetivos de vida? E a última pergunta, a última relação é de realização, né? Conquistar metas, né? Vamos supor que você ficou lá várias horas dedicadas a um projeto, seja um projeto pessoal, por exemplo, aprender a cozinhar, aprender inglês, aprender um instrumento musical, enfim, algum hobby teu, ou mesmo horas no trabalho, né? Depois de horas e horas dedicadas a esse projeto, você sente que valeu a pena, você atingiu as suas metas, seus objetivos, realmente teve realização com aquilo, ou você sente que, não sei, foi tempo jogado fora. Fiquei horas estudando um negócio, não aprendi, não usei para nada, não serviu de nada, né? Eu nunca atinjo as minhas metas, esse tipo de reflexão, né? Então a gente provavelmente, se você está muito respondendo as coisas no lado negativo, provavelmente está pontuando baixo no PERMA por mau uso do tempo. Muitas vezes a gente não está sabendo usar o tempo da forma adequada. Claro que não é todo dia que você vai usar o teu tempo bem e vai ter vai pontuar muito alto nessas dimensões do PERMA, não é isso que eu estou dizendo. Mas o objetivo da gestão de tempo é termos um método na forma sistemática de buscar um aumento nessas dimensões. É saber usar o nosso tempo de forma a ter melhor aproveitamento dele, né? Buscar nossos objetivos, ter mais emoções positivas, ter mais engajamento com o que a gente faz, aproveitar melhor nossos relacionamentos e ter tempo para eles e atingir nossas metas. Claro, essas metas têm que ser norteadas por um propósito, né? Então, vou começar aqui a falar da direção, da parte mais estratégica, né, da gestão de tempo, né? Assim como muitas empresas fazem, né? Nós temos, para você ser eficiente, ser produtivo, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que ter um norte. Senão você começa a se perder em detalhes, né, a tomar decisões erradas aí, né? Então, uma das formas que as empresas fazem, né, é de se definir aí, um objetivo estratégico pessoal. As empresas usam aqui a definição de missão delas, visão e valores. Você já deve ter visto esse tipo de coisa, talvez até na empresa que você trabalha, que existe a nossa missão é atender bem os clientes e blá 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 blá. Eu estou sugerindo que você pare e pense aí, né, talvez agora, se quiser pausar esse vídeo ou mais pra frente, anote aí, né, definir ou tentar definir e escrever. Quando eu digo definir, é escrever, não só pensar na tua missão pessoal, ou seja, para que você está aqui nesse mundo, ou para que você se enxerga que você está aqui nesse mundo, como que você percebe o teu propósito. Veja que a missão está completamente alinhada ao teu propósito pessoal, né? A tua visão, ou seja, como que você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos, né? Daí você vai ter um norte, né?
e seus valores pessoais, né? Eu sou idôneo, eu sou uma pessoa honesta, eu me preocupo com os outros, enfim. Quais são os seus valores pessoais? Pode listar 3, por exemplo, para começar. E isso ajuda, claro, por que eu estou dizendo listar os valores também é importante para a gestão de tempo? Aí a gente vai começar a perceber todas aquelas atividades, todas aquelas vezes em que você fez algo que estava em desacordo com os teus valores, você começa a repensar. E daqui para frente a ideia é o quê? Que aquelas atividades que não agreguem valor à sua missão ou que estejam em desacordo com a tua visão de futuro de você mesmo e os teus valores, você tem que eliminar da sua agenda. Simples assim, né? Simples de falar, talvez difícil de fazer. Por isso que eu vou ensinar algumas técnicas, ferramentas mais aplicáveis aí, mas essas ferramentas só são úteis quando você tem essa definição do teu futuro, de onde você quer chegar, do porquê que você está aqui, missão, de onde você quer chegar, visão, e daquilo que você está disposto a, ou não está disposto a abrir mão para chegar lá, que são teus valores. Então, eu quero ficar rico, por exemplo. Esse pode ser um dos teus, da tua missão e tua visão, né? Mas se nos teus valores não tiver definido honestidade, você pode até tornar-se um corrupto aí para chegar, para atender a tua missão e visão. A questão é, se para você tudo bem, se não faz parte dos teus valores isso, quem que sou eu para julgar alguma coisa, né? Mas no meu caso, um dos meus valores é idoneidade, honestidade. Eu prefiro sempre usar o meu tempo, não usar meu tempo em atividades que eu sinta que não estão, que não são justas, não são honestas, né? Então tente definir missão, visão, valores. E existe uma outra sugestão. São as listas, olha só de quem? Do Warren Buffett. Faça uma lista aí com 10 atividades ou 10 prioridades da tua vida. Escreva quais são as 10 prioridades da tua vida. Ter mais tempo para trabalho, conseguir me formar em algum estudo que eu estou fazendo, ter mais tempo para a família, aprender a cozinhar. Podem ser coisas aí, né? São as prioridades dos teus projetos de vida. Depois que você tiver listado 10, elimine 7. Risque da tua lista os 7 que não são tão importantes. Vão sobrar então o quê? Ou vai sobrar uma lista com 3. Essas 3 são as atividades que você tem que se dedicar de verdade, de corpo e alma, nos próximos tempos. A partir daqui, tudo aquilo que você fizer, toda hora que você estiver fazendo alguma atividade que não está te levando mais próximo dessas 3 atividades prioritárias e que não estão em acordo com a tua missão, visão e valores, você tem que eliminar a tua agenda. Pare imediatamente de fazer. Essa é a parte estratégica da gestão de tempo, né? Pensando no futuro, né? Porque o dia a dia a gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas se não tivermos essa definição clara, dificilmente a gente vai conseguir usar a gestão de tempo para aumentar as nossas dimensões perma e, consequentemente, aumentar o nosso bem-estar subjetivo. Então, é importante essa parte estratégica. Então vamos para uma parte mais operacional, né, como o pessoal da administração e engenharia de produção gosta de falar, que eu vou ensinar para você aí, né, vou falar sobre a aplicação de 4 técnicas de gestão de tempo, que todas elas começam com a letra P, por isso que eu intitulei aqui, né, uma dimensão mais técnica, que seria o método dos 4 Ps, e olha só, né, produtividade também começa com P. Escrevi errado aqui, ó, produtividade. Ó, então, o método das 4 Ps da produtividade. Vamos falar sobre a lei de Pareto, a lei de Parkinson, a técnica Pomodoro e um plano semanal, um cronograma semanal. Então eu vou fazer alguns comentários, né? A vantagem de estar em vídeo é que você pode pausar, anotar, fazer anotações, né? E recapitular, tirar print screen da tela aí, fazer como você quiser, mas tente aplicar essas 4 técnicas, lembrando que as técnicas elas vão permitir que você seja mais eficiente e mais produtivo. Desde que, né, ou só são válidas, só são bem utilizadas quando você está alinhado com os seus objetivos estratégicos. Então eu vou começar a falar de uma técnica, na verdade é a aplicação da lei de Pareto, que não é nada nova, né, como você pode ver, é 1892, para a gestão de tempo, né? Pareto era um economista italiano, esse senhor aqui, né, que está com essa bela barba aí, que na verdade hoje em dia até seria confundido aí com um barbeiro, um hipster, né? Enfim, fica brincadeiras à parte. O que esse cara concluiu? Ele chegou à conclusão que 80% da riqueza do mundo estava na mão de 20% das pessoas. E essa proporção, 80-20, até virou a marca registrada dele. Dele eu digo, dessa lei. Várias coisas na natureza acabam seguindo essa lógica de 80-20. 80% da renda de muitas empresas é devido a 20% dos clientes. 80% dos problemas de uma empresa são devido a 20% dos clientes. Isso pode ser extrapolado para a nossa vida. E na gestão de tempo, como que a gente aplica a lei de Pareto?
80% dos resultados de alguma tarefa são obtidos com apenas 20% dos esforços. E isso é muito interessante, a gente perceber e entender o que significa. Então, né, como que a gente aplica a lei de Pareto? Veja, provavelmente muitas das atividades que você faz no dia a dia não exigem perfeição, né? E a gente então não precisa dedicar tanto tempo para essa atividade, se a gente não quer os 100% dos resultados. Vamos supor que você está aprendendo inglês, né, e está com pouco tempo para isso. Aí você pode estar lá se martirizando porque você está vendo que não está vendo progresso como você gostaria, mas espera um pouco para pensar. Você precisa falar perfeitamente, escrever perfeitamente inglês, ou você quer se comunicar apenas com as pessoas aí, ou fazer uma viagem? Então veja, você não precisa ser o novo Shakespeare e falar 100% inglês e escrever. 80% basta. E qual que é a grande graça dessa lei, né? Vou até fazer um desenho aqui para você entender que se eu tiver aqui resultados, né? Resultados no eixo Y e esforços no eixo X, você vai ver que a curva disso é uma espécie de S. Então no começo a gente tem que se dedicar muito aqui, dedicar uma boa quantidade de esforços para ter poucos resultados. Depois de um certo tempo eu me dedico o mesmo tanto para ter muito mais resultados. E lá, que seria 80%, né? Agora, se eu quiser ser mestre naquela coisa, né, ser um novo linguista da língua inglesa, eu vou ter que me dedicar muito mais, afinal é quase perto da perfeição. Então, o que a lei de Pareto nos ensina? Para aquelas atividades que não exigem perfeição, que eu arrisco dizer que são várias na nossa vida, né, você deve limitar os esforços para executar essas tarefas. Realmente focar naquilo que é essencial ao objetivo da tarefa. Poxa, eu quero me comunicar em inglês, né? Você não precisa saber todas as conjugações e todos os verbos. Ou seja, você não precisa estudar tanto inglês. Apenas estude aquilo que é necessário para o teu objetivo. Em outras palavras, né, na gestão de tempo, a gente pode dizer que não precisa dar o melhor de si. É contraintuitivo isso, né? Mas não estou dizendo para você ser desleixado e simplesmente não fazer nada bem feito, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas do ponto de vista da gestão de tempo, dar o melhor de si em tudo que você faz é humanamente impossível, porque vai faltar tempo, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, eu posso preparar esses slides para gravar esse vídeo, eu posso ficar meses para fazer o melhor vídeo possível, mas o objetivo é passar o conhecimento, divulgar esse conhecimento, fazer essa relação que eu propus anteriormente, gestão de tempo com a psicologia positiva. E para isso eu não preciso do melhor dos vídeos. Um vídeo que eu não preciso me esforçar tanto, ou seja, dedique menos tempo para essa tarefa, mas cumpra bons objetivos, atenda os resultados, já está suficiente, já está ok. Então eu paro de me dedicar a isso. Então, apesar de ser contraintuitivo, não dar o melhor de si em todas as tarefas é uma técnica de gestão de tempo. Saber que o mundo funciona assim é libertador, né? Nos promove, nos permite que a gente pare de dedicar tempo a tarefas que a gente sinta que já tenha chegado no resultado esperado. Então essa é a técnica 1, a lei de Pareto. Tenha isso sempre em mente. Uma outra lei, um pouco mais moderna, aqui, a lei de Parkinson, que é desse senhor aqui sorridente, careca, mas sorridente aí, né? Ele, já em 1955, ele estava buscando, nesse livro dele aqui, a perseguição do progresso, ele fala que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Não é bem essa a nomenclatura ou a descrição da lei de Parkinson. Ele fala que o ser humano tende a usar os recursos, todos os recursos que tem à sua disposição para fazer alguma coisa. E o tempo não deixa de ser um recurso. Então se você tem, vamos supor, 10 horas para fazer um relatório, para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo, você vai ficar envolvido com aquela atividade 10 horas, todo o tempo que você tem disponível. E daí o que acontece? Você não usa a lei de Pareto, Aqui eu falei anteriormente. Você foca em detalhezinhos mínimos, você começa a se distrair, ou então você pensa, não vou começar a fazer isso agora, fazer só um pouquinho aqui, e amanhã eu faço mais, porque eu tenho tempo, afinal de contas, e daí você começa a ser não eficiente. Então como que eu posso aplicar esse conhecimento? Veja, é muito comum a gente pensar isso com dinheiro, da lei de Parkinson, Se você ganha pouco, você vai adequar o seu orçamento, seus gastos com o teu salário. Se você começa a ganhar mais, você vai readequar os teus investimentos, É muito comum isso acontecer. Com o tempo também. Você tem muito tempo para fazer uma tarefa, você vai ficar muito tempo fazendo coisas que não são eficientes. Então, como aplicar essa lei de Parkinson? Primeiro, limite de verdade o tempo para executar as tarefas do dia a dia, Eu normalmente vou preparar
essas aulas para os meus alunos, ou né, mesmo como aluno de um curso de psicologia positiva que eu faço aí online, né, esse curso da pós-graduação na EAD, eu limito o tempo. Eu tenho 1 hora por dia para me dedicar àquela atividade, e não mais que isso. Por quê? Daí me obriga a ser realmente eficiente. Naquela hora que eu me programei para aquilo, eu vou ser bastante eficiente, eu vou prestar atenção, vou me dedicar de corpo e alma. Para quê? Tentar aumentar o engajamento naquela tarefa. Então, limite o tempo, estipule prazos agressivos para execução de tarefas. Por exemplo, esses slides que eu estou usando aqui para preparação, né, desse vídeo, eu me dediquei, eu falei, eu tenho 2 horas para preparar esses slides, por exemplo, na segunda-feira da semana passada, e na quinta-feira eu tenho mais 1 hora para preparar os slides, e não mais do que isso. Então essa é a terceira parte que muitas vezes é difícil. Respeite os prazos estipulados. A partir do momento em que você começa a pôr prazos agressivos, né? Eu tenho 2 horas para fazer tal atividade, para entregar tal relatório, para estudar para tal prova, você tem que se dedicar de corpo e alma àquilo. Você vai ter que entrar em fluxo ali, já vou falar mais sobre isso. Você vai ter que realmente se engajar na tua atividade para poder ser o mais eficiente possível. E daí, curiosamente, note como a lei de Pareto e a de Parkinson são bastante sinérgicas. A partir do momento que você limita o tempo para as tuas atividades do dia a dia, até para lavar louça, até para fazer exercício físico, eu tenho meia hora para isso. Vou fazer o máximo que der nessa meia hora. Não vou me distrair, vou fazer o máximo que der. A partir dessa outra, passou a meia hora, eu tenho que me dedicar a outra tarefa. Né? A lei de Pareto funciona, porque daí se você tem pouco tempo, porque você se estabeleceu pouco tempo, você vai focar no que é essencial, você não vai se distrair e você vai atingir aquela curva ótima de ter 80% dos resultados com menos esforços. Porque a partir do momento que você começa a ser muito perfeccionista e quer fazer tudo muito bem feito, você vai ferir a lei de Parkinson. Você vai começar, eu tinha falado que eu ia fazer tinha 2 horas para fazer esses slides. E daí você começa, mas esse detalhezinho aqui, eu poderia ter alinhado melhor as imagens aqui a letra não ficou muito legal, será que a ordem é exatamente essa? E daí a gente começa a perder mais tempo, investir mais tempo e, convenhamos, né, o resultado talvez nem seria tão melhor assim. Então essas 2 leis aí, lei de Parkinson e lei de Pareto, falam muito em sinergia. Uma diz, limite os esforços para as tuas atividades, porque provavelmente nenhuma delas precisa de perfeição. Né? Não estou dizendo que você não deva mirar alto e buscar a perfeição nas tuas atividades, mas né, muitas delas não precisam. Claro, se você tiver que ter o 100% das suas atividades, tudo bem, não tem problema nenhum, mas esteja preparado para dedicar muito mais tempo para ela, se você quer 100% dos resultados. E, claro, né, a lei de Parkinson, então, limita os esforços na de Pareto, e a de Parkinson limita o tempo para fazer aí as atividades do dia a dia, certo? Nossa terceira técnica de gestão de tempo é a técnica de estudo chamada Pomodoro. Arrisco dizer que essa é uma das mais aplicáveis e uma que mais pode trazer benefícios para vocês aí. Digo aplicáveis porque as outras duas, né, a lei de Parkinson e a lei de Pareto, elas são mais diretrizes gerais, mas também são possíveis, né, como eu falei da lei de Parkinson, realmente limitar os dias para as tuas tarefas. Mas vamos dar uma olhada nessa técnica que ela é bem mais moderna, 1980. Pomodoro significa tomate, por isso em italiano, por isso que eu coloquei esse timer aqui em tomate e realmente ela foi criada assim. Então Francesco Cirillo, né, na década de 80 pegou um timer para estudar e ele pôs 25 minutos para as suas tarefas de estudo. Veja que isso pode ser extrapolado para qualquer tarefa mental, né? Qualquer tarefa aí que exija uso da nossa cognição, por exemplo, tarefas de escritório, assistir a aulas, estudo, enfim, né? E a ideia é a seguinte, passo 1, inicie o timer para 25 minutos. Comece a trabalhar, a estudar sem se distrair. Veja que eu já frisei isso aqui, né, nos slides, tá negrito, eu friso de novo, né? Sem se distrair. E daí o timer vai tocar, 25 minutos, se dedica lá, 25 minutos estudando. A hora que o timer apitar, você marca 5 minutos nesse timer. E você para e relaxa por 5 minutos. E relaxa mesmo, para tudo que você está fazendo e vai levantar, vai esticar as pernas, vai tomar uma água, vai tomar um café, faz um polichinelo, vai brincar com o cachorro, não sei. Qualquer coisa não relacionada ao que eu estava fazendo antes. Né? Então veja que você está alternando ciclos de trabalho e de descanso. Essa é a ideia da técnica do Pomodoro. Depois desses 5 minutos, apitou o timer, coloca mais 25 minutos, ou seja, repita esse processo por 3 vezes. Né? Então você põe lá, 25 minutos trabalhando, estudando, 5 descansando. 25 trabalhando, 5 descansando. 25 trabalhando, 5 descansando. 25 trabalhando. E daí na quarta pausa, descanse por 15 minutos.
Então é uma pausa maior, ali pela quarta vez que você vai fazer isso. Não precisa, naturalmente, fazer sempre igual, né? Fazer esses ciclos aí sempre iguais. Por exemplo, sempre na quarta eu faço uma pausa maior. Tem dias que a gente está mais produtivo, tem dias que está menos. Então, muitas vezes você vai poder, sim, flexibilizar isso. Mas tente se manter sempre fiel, ou o mais fiel possível, a esse modelo aqui. E garanto, isso aqui, né, é uma das principais técnicas para ser eficiente e ser produtivo. E o segredo está aqui, ó, em sem se distrair. Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas 25 minutos é pouco tempo, posso colocar mais? Claro, e o ideal, na verdade, é que você encontre o teu lote ótimo, né? Que a gente chama de lote ótimo. Enfim, o teu tempo ótimo de dedicado ao trabalho sem distração e o tempo de descanso, né? E é claro, o quanto tempo você pausa, né, maior, da tua pausa maior. Então essa técnica, inclusive, tem vários aplicativos de celular para contagem de tempo. Você não precisa, óbvio, ter um timer de cozinha, muito menos no formato de um tomate. Você pode simplesmente medir com um cronômetro. Qualquer smartphone, qualquer celular aí de hoje tem um cronômetro, né? Muitas vezes tem aplicativos até que fazem a contabilização desse tempo. Essa é uma técnica que sugiro fortemente que você comece a aplicar a partir de hoje. Sempre tente trabalhar em ciclos de trabalho, descanso. E veja aí que é muito mais trabalho do que descanso. Claro, depois de 4, 5 ciclos, opa, já fiz bastante coisa, você vai ver que você já rendeu muito, provavelmente vai ter terminado as suas tarefas, atividades diárias, né? E nossa quarta técnica é um plano semanal de atividades, né? Então uma das coisas que eu comentei lá no começo do vídeo, que as pessoas raramente monitoram o uso do tempo. Você monitora o uso do dinheiro, você monitora até o dinheiro dos outros, mas o teu uso de tempo você não monitora. E esse aqui era o meu plano mestre algum tempo atrás, enquanto eu estava cursando meu doutorado. Então isso aqui é um plano verdadeiro. Veja como é que eu faço, né? Uma ideia que eu faço. Eu fiz, claro, um software no Microsoft Excel, mas, poxa, você pode pegar um lápis e um papel e fazer isso agora mesmo, né? Dá uma pausa aí no vídeo e faz. Tem os dias da semana e tem as horas, ó, 6, 7, 8, 9, 10 horas e hora a hora, né? O que eu tinha que fazer? Então, o tempo que eu dedicado à alimentação, por exemplo, tomar café da manhã, preparar café da manhã. Segunda-feira não tinha que trabalhar de manhã, né? Eu sou, como já falei, professor universitário, não tinha aulas aí esse horário, mas enfim, né? Aqui eu estava preparando um curso online de gestão de tempo, então eu gravava aulas, etc. Aí tem tempo para arrumar a casa. Enfim, eu separei várias horas aqui, inclusive contabilizando as horas de trânsito, as horas de trabalho. Se você quiser ser mais específico ainda, em vez de trabalho na sexta, coloca reunião, não sei o que, e vai atualizando o teu plano. Então, inclusive, eu tenho uma hora dedicada à atualização do meu planejamento. Eu tinha aqui aulas de violino, é um dos meus hobbies, né? Eu gosto de música, eu praticava violino, então eu tinha aula na quarta, praticava na terça. Eu queria também aprender a cozinhar, então eu dedicava 2 horas, das 22 às 23, das 23 à meia-noite. Sim, horário estranho, mas era o horário que eu tinha, né? Para aprender a cozinhar. E por aí vai, ó, hora para leitura. Então tudo que está amarelo são hobbies, né? Passeava com o cachorro, enfim. Monitore o teu plano e mais, imprima isso ou cole isso na parede do teu quarto, em algum lugar que você vá ver, teu escritório. Para quê? Para que você bata o olho e saiba, em vez de ficar pensando, o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho para fazer hoje, bate o olho, opa, agora é hora de fazer aquilo, né? Agora é hora de ir para o trabalho, agora é hora de fazer isso, enfim, você começa a monitorar se esse tempo que você está se dedicando às suas atividades está adequado ou não está adequado, né? Veja que tudo isso que está em branco era tempo livre, né? Tempo livre, mas claro, no final das contas que acabava que todo o meu final de semana era dedicado ao estudo do meu doutorado, né? Escrever artigos, pesquisar, fazer simulações, enfim, ao doutorado aí acabava não sendo livre. Mas se eu precisasse atender alguma demanda em especial de trabalho aqui que faltou durante a semana, eu sei exatamente ainda quando é o meu tempo livre. Você pode fazer um plano mestre, como eu disse, mas é claro que durante as semanas vão acontecendo imprevistos. Por isso é importante deixar uns tempos livres aqui, né? Algumas horas que você sabe que você não vai ter lá grandes coisas para fazer, deixar esses tempos justamente para imprevistos, né? Então, mantenha esse plano semanal, saiba aqui o que você tem que fazer, qual hora, e arrisco dizer mais, se você tiver o hábito de anotar as tarefas que você tem para fazer, né, durante o trabalho, sugiro também que você faça isso, né? Não é porque você pode colocar isso dentro do teu plano semanal.
Eu gosto de anotar com post-its, aqueles papeizinhos coloridos que tem uma cola. Eu anoto fazer tal coisa até tal dia e vou colando ele na frente do meu computador, ou às vezes anoto em quadros, mas eu gosto de post-it porque você vê o post-it e você vai tirando ele, né? Aqui tô olhando para cá porque tem o post-it bem na minha frente agora. Eu vejo ali, opa, tem que fazer tal tarefa, né? Tal atividade até tal dia. Eu tiro o post-it e essa foi feita. Anoto outra e vai fazendo, né? Então, essas 4 técnicas são, assim, as técnicas, dimensão mais técnica da gestão de tempo, são ferramentas de verdade que você pode usar para ser mais eficiente e mais produtivo. E para que ser mais eficiente e mais produtivo? Para que você consiga, naturalmente, aumentar o teu bem-estar subjetivo. Não podemos perder o foco do porquê que a gente está querendo usar bem o nosso tempo, ou o que é usar bem o tempo. Antes de voltar a essa reflexão, né, da relação do PERMA e do bem-estar subjetivo e direção estratégica do tempo, né, nosso propósito com essas técnicas, eu vou falar o porquê que essas técnicas funcionam, né, por que elas, né, você pode estar pensando, pô, mas será que isso funciona de verdade? Lei de Pareto, por que isso funciona, né? Então veja, primeiro porque você começa a controlar teu recurso. O William Deming, né, é um guru da qualidade, né, um cara que revolucionou a indústria moderna com esses conceitos de gestão de qualidade, gestão de produção, e ele tem uma frase interessante, ele comenta que é impossível gerenciar bem o que você não controla. Fazer o paralelo com o dinheiro, se você não controla bem os teus gastos e as tuas rendas, é impossível gerenciar bem teu dinheiro. Você não vai saber quanto que você gastou em alimentação, quanto que você gastou em transporte, quanto que você gastou em estudo e quanto você gastou em lazer. Vai ficar bem difícil você dizer se está ganhando bastante, não está ganhando bem, está ganhando pouco, ou aonde que eu posso gastar. Posso fazer aquela viagem que eu tanto gosto, que eu tanto gostaria? Posso comprar aquele doce mais caro, enfim, posso gastar mais ou posso gastar menos, enfim. É difícil sem controlar. A mesma coisa com o tempo. Como fazer bom uso dele? Se eu posso me dedicar mais a algum hobby que eu gostaria de ter, não sei quantas horas você tem para esse hobby na semana. Né? Essa é uma pergunta que, se você não fizer esse controle, né, principalmente do planejamento semanal, fica difícil. Então, nesse caso do doutorado, minha vida estava bastante apertada, né, como você pode ter notado aqui, né, voltar um slide aqui, o tempo inteiro fazendo alguma coisa na semana. Eu realmente tinha, né, ainda assim, né, tinha pouco tempo livre e ainda assim conseguia me dedicar a meus hobbies e não deixei de fazer exercícios físicos, né? Eu monitorava aqui, ó, se a semana tem 160 horas, eu monitorava, por exemplo, quanto que eu gastava com refeições. Era quase 10% do meu tempo, né? No trânsito, 10% do meu tempo, né? Hobbies, 12 horas na semana, 7. Ó, aqui, ó, opa, um alerta. Ó, será que eu estou dedicando... Será que se eu estou me sentindo mal, né, baixo bem-estar, porque eu estou com pouco tempo de hobby e muito tempo no trabalho, né? Tarefas domésticas eram um pouco menos, né? Provavelmente a casa não estava bem organizada, mas era o que dava para fazer, né? Atualização no planejamento e outras atividades ali, como gravar o curso de gestão de tempo, 3%. E aqui diz que era 24% de tempo livre, mas lembre-se, né, que porque foi contabilizado o final de semana, que era quando eu me dedicava ao doutorado. Então é uma falácia de que era livre. E eu ainda tomei o cuidado de fazer o total da soma que eu estava em atividades, subtrair o total da semana e fazer uma estimativa de, irmão, se todas essas horas, 121 horas na semana, é o que eu estou acordado e produzindo, provavelmente 47, que é o que sobrou, dos 168, é o que eu estou dormindo. Então eu tenho dormido em média 6,71 horas por dia. Então você pode estar querendo liberar tempo porque você quer dormir mais, porque o sono é importante, por vários motivos aí. Então note aí que, né, não estou sugerindo que você faça esse controle talvez tão minucioso como eu fiz naquela época. Hoje eu também não faço mais dessa forma, estou com um pouco mais de tempo livre. Porém, é a única forma de perceber, opa, eu estou gastando muito tempo no trânsito. Será que não existe um outro caminho interessante para eu fazer para o meu trabalho? Será que eu não consigo conversar com meus chefes para trabalhar em esquema de home office, gastar menos tempo? Ou até trocar de lugar de trabalho, né? Bom, por que não, né? Para um lugar mais perto de casa. Refeições, 10%. Poxa, estou demorando muito para preparar o almoço, não estou conseguindo fazer exercícios físicos, né? Ou não estou conseguindo praticar o meu violino lá, porque, enfim, estou levando muito tempo para preparar o almoço. Será que eu não estudo a possibilidade de comprar comida pronta, congelada, ou pagar alguém para cozinhar para mim e me dedicar mais aos meus hobbies? Veja, todas essas decisões que eu estou falando são decisões de tomada de decisão para bom uso do tempo. Por que bom uso? Porque lembre-se que você, em tese, definiu tua missão, visão e valores, né?
será que esse uso do tempo, essa configuração como está a tua semana, depois que você faz esse monitoramento, está alinhado com aquilo que você queria? Será que isso está te trazendo um bem-estar subjetivo e uma qualidade de vida maior? Né? E se não está, como que você pode mudar? Aqui, ó, quando você coloca na ponta do lápis para onde que estão indo as tuas horas semanais, é aí que a gestão de tempo começa a se mostrar eficiente para aumento das dimensões do PERMA. Eu começo a ver, eu estou jogando muito tempo fora no trânsito. O que eu posso fazer para mudar isso? Esse é o primeiro alerta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é monitorar o uso do tempo, é um recurso. Se eu estou gastando ele de uma forma inadequada, claro, e ele só é inadequado porque está em desacordo com os teus objetivos, eu tenho que descobrir como gastá-lo da melhor forma. Mas monitorar recursos é uma forma bonita aí, né? A primeira coisa que você pode fazer para gerenciar melhor teu tempo. Então eu falei do William Deming, né, um guru, ele fala que não tem como gerenciar o que a gente não controla. Então controle o teu uso do tempo. Comece a se habituar aí a anotar, né, nem que seja num papel, etc., quantas horas você se dedica a tais atividades por semana. Né? Outro motivo do porquê que essas técnicas funcionam é devido aos estudos de cronobiologia, né, que é essa área da biologia que estuda aí os ritmos naturais do corpo, né, do corpo humano, né, as dinâmicas aí, né. Então nós temos aqui eu comentei da técnica do Pomodoro, aqui, né, uma figura de otimização matemática, pensando no lote ótimo, né, na técnica do Pomodoro, no lote ótimo de utilização do tempo, ou seja, a quantidade ideal de trabalho que eu tenho que ter para obter o máximo de produtividade. Né? Isso aqui foi brilhantemente mostrado por esses pesquisadores, o Erickson, o Kramp e o Tesh Homer, no estudo de 93, que já foi muitas vezes replicado, que é o papel da prática deliberada na aquisição do desempenho especialista. Esses caras estudaram muitos violinistas e eles concluíram que os melhores dos violinistas, os concertistas internacionais, não eram apenas os caras que estudavam mais em quantidade absoluta, ou seja, estudam muito mais horas do que um amador, né, um violinista amador, mas também a forma como o cara estudava, como as pessoas, eu digo o cara, a pessoa, né, estudava, fazia bastante diferença no desempenho final. E descobriu-se então que os melhores estudavam em ciclos de 1h30 estudando, ou seja, 90 minutos aproximadamente, e daí descansavam. E daí mais 1h30 estudando e depois descansavam. E esse estudo era realmente um estudo focado, sem distração. Então, muito parecido com o que a técnica Pomodoro coloca. Então, os melhores estudam por lotes de tempo. Lotes, né? Ou seja, quantidade de tempo trabalhado para obter o máximo de produtividade. Por isso eu coloquei aqui, ó, você tem que achar o teu lote mínimo. O mínimo de tempo para ter o máximo de produtividade. Né? A técnica Pomodoro começa com 25 minutos, 5, mas você pode ir mudando. No meu caso, eu descobri que o meu lote ótimo é 50 minutos trabalhando focado e 10 descansando. 50, 10, 50, 10. Né? Outra questão da cronobiologia é que normalmente o ser humano tem aí, né, uma espécie de gangorra de energia. Muitas vezes quando está com estresse mental, passou um dia estressante no trabalho, brigou aí com o pessoal da família, enfim, está com a cabeça lá meio cheia, né, cabeça pesada, a melhor forma de você baixar o teu nível de estresse mental é causando estresse físico em você mesmo. E estresse físico não no modo ruim, né? Fazer prática de atividade física. Então, a hora que você lá vai correr, vai fazer alguma coisa, né? Uma musculação, enfim, yoga, alguma coisa do teu interesse, né? Além dos benefícios da atividade física, provavelmente vai levantar essa gangorra aqui e vai te dar relaxamento mental. Então, para você se manter produtivo, por isso que a técnica do Pomodoro fala para você fazer lá ciclos de utilização de trabalho focado e daí algum relaxamento e um relaxamento maior. Então, a partir do momento que você está se estressando fisicamente, né, além no sentido bom, né, fazer boas atividades físicas, aí, você está relaxando mentalmente. E muitas vezes, quando você está se estressando mentalmente, por exemplo, trabalhando, se você trabalha em escritório, você vai ficar várias horas sentadas, então você está tendo um relaxamento físico, né, você está descansando o teu físico, como eu estou agora, eu estou lá me esforçando fisicamente, né, para gravar esse vídeo. Então tem que manter essa gangorra trabalhando, né? E isso aí é importante não só para os benefícios da atividade física, né? Estão comprovados aí, né? Mas também para se manter bastante produtivo, né? A cronobiologia mostra, não adianta você virar a noite estudando, né? Muitos alunos meus aí fazem isso. Eu não recomendo para ninguém, porque você vai chegar cansado, vai chegar estragado lá no dia da prova e provavelmente não vai ter rendido nada ao teu estudo. É melhor dormir, é melhor praticar uma atividade física e ser mais eficiente nas horas que você tem para estudar de verdade e não fazer esse tipo de loucura aí de virar à noite.
Outro motivo do porquê funciona são os tais os setup mentais. Setup é aquela coisa na engenharia de produção que é trocar alguma coisa numa máquina, né, uma tinta, alguma ferramenta, para começar a produzir produtos diferentes, né? Mas eu estou falando aqui do tempo de distração, né? Do tempo de distração. Por exemplo, você está vendo esse vídeo, fingindo que está vendo o vídeo com o WhatsApp web aberto. Você vai, vou estudar para o meu curso de pós-graduação online. E você deixa a aula do professor rodando e daí você deixa o Facebook aberto na outra aba. Aí dá 2 minutos que você está ouvindo o professor falar, você vai para o Facebook. Aí você se distrai no Instagram no celular. Aí você se distrai com um colega de trabalho. Enfim, todo esse tempo que você levou, né, para mudar a tua atenção da tarefa principal do teu trabalho, da tua atividade, e daí voltar a tua atenção para outra tarefa e depois retornar à tarefa principal, vai causando um atraso, né? Esses setups, né, de atenção, de mudança de foco, vão causando um atraso que é considerável. No livro do John Medina, Aumente o Poder do Seu Cérebro, super recomendo a leitura também, ele comenta que pessoas que trabalham sem se distrair fazem essas suas atividades, né, levam 50% menos tempo para realizar uma tarefa do que aquelas que trabalham se distraindo. E mais, tem 50% menos chance de cometer erros. Note aí, né, que, 50% menos tempo para realizar uma tarefa, né, vou estudar para uma prova, eu levava 4 horas, agora leva em torno de 2, é muita coisa. E como que a gente consegue isso sem se distrair? Sei que hoje em dia é muito difícil, né, por causa do celular aí, a gente muitas vezes trabalha na frente do computador, é muito fácil se distrair, e é tentador, né, esses aplicativos foram feitos para a gente se distrair, são pensados para que isso aconteça, mas tente ao máximo eliminar isso, né, porque você pode realmente aumentar a tua produtividade significativamente. E veja, a técnica do Pomodoro, da lei de Parkinson, da lei de Pareto, estão aí para mostrar que, né, essas técnicas estão embasadas nesse princípio, né, de que você eliminar as distrações, limitar os esforços e limitar a quantidade de tempo dedicado às tarefas. Se você realmente trabalhar sem se distrair, você pode ter incríveis ganhos aí, né, de produtividade. Sendo mais produtivo, você trabalha com foco, você se diverte com foco. Aquela história, né, que nossas avós já sabiam e recomendavam pra gente, né, só vai brincar depois de fazer a lição de casa. Elas estavam muito mais do que corretas, né? Porque nos dias de hoje a gente acaba trabalhando e se divertindo e se distraindo com coisas não relacionadas ao trabalho o tempo inteiro. E isso causa um atraso. E o que acontece? Você chega em casa, alguém te manda um e-mail, uma mensagem, e você, em vez de se relaxar com a tua família, aproveitar os tempos bons com a tua família, você volta a pensar no trabalho. Então, trabalhe com foco, seja eficiente durante as tuas horas de trabalho, naquelas horas, naqueles prazos agressivos que você se impôs da lei de Parkinson, use o Pomodoro ali, né, para realmente trabalhar sem se distrair, porque daí você vai ser mais produtivo, vai terminar as suas tarefas, vai ser super eficiente, provavelmente vai se sentir bem com essas tarefas, vai ter aquele sentimento de realização, ou seja, vai trabalhar nas suas dimensões PERMA, e você vai poder se divertir com foco também. Né? Se você já fez tudo o que tinha que fazer, está tranquilo, que não tem mais compromissos, não tem mais atividades, opa, agora é hora de parar tudo e assistir aquele série do Netflix que fazia tempo que você estava querendo assistir, fazer aquele passeio com o seu cônjuge naquele restaurante que você gosta, ou mesmo, por que não, trabalhar nos teus hobbies. Né? Eu terminei tudo que eu tinha que fazer de compromisso, pô, agora eu vou lá estudar o meu piano, vou aprender a cozinhar, vou aprender inglês, enfim, qualquer hobby que você tenha. Então, essa é uma das coisas, né, que é dos motivos do porquê funcionam essas técnicas e lembrando sempre alinhado aí com o nosso missão, visão, valor, ou seja, nossa diretriz estratégica, né? Antes da gente retomar o nosso raciocínio aqui da gestão de tempo, né, a nossa relação com o modelo PERMA, eu gostaria de mostrar aqui algumas estatísticas, né, da Nottingham Trent University, um estudo sobre a utilização de smartphones. Olha como realmente é muito fácil se distrair. Então, bem-vindo ao século XXI. Olha assim, ó, 4 jovens no auge da sua comunicação, né, no auge da interação social. As pessoas checam em média 85 vezes por dia seus smartphones e passam 1/3 do tempo que estão acordadas com esse aparelho na mão. Então, realmente é muito fácil se distrair. Eu vou ali para frente dar algumas dicas de como que você pode evitar essa distração, né? Como que você pode melhorar esse problema, né? Porque realmente é um problema, eu estou falando aqui, mas muitas vezes eu caio, né? Estou dando aula ali, né? Ou explicando para você,
como ser mais eficiente e não se distrair, mas é óbvio, nós somos humanos, nós somos falíveis, a gente vai cair em distração, e como então evitar esse tipo de coisa para ser mais eficiente, para aumentar as dimensões PERMA, para aumentar o bem-estar subjetivo. Isso é uma da próxima parte que eu vou comentar aí nesse vídeo. Então, voltando a falar sobre como é difícil fazer uma boa gestão de tempo, porque por causa desse motivo das distrações é muito fácil se distrair hoje em dia. Vou comentar aqui, eu vou falar da roda aqui, na verdade, das 4 etapas do conhecimento humano, que é onde eu julgo que 90% das pessoas aí falha na hora de ser uma boa gestora de tempo. Então, na fase 1, você não sabe que você não sabe alguma coisa. Vamos supor que você viu, sei lá, vamos pegar um exemplo de uma língua. Você não sabia que você não sabia que em alguns lugares do Congo, por exemplo, as pessoas falavam uma língua chamada, ou falam uma língua chamada Swahili. Você até agora, até eu te falar essa informação, vamos supor que você não sabia disso. Então você estava na primeira fase do conhecimento. Você não sabe que você não sabe de alguma coisa. Agora que você ouviu eu falar sobre isso aí, você estaria na segunda fase. Você sabe que você não sabe falar Swahili. Você não sei falar esse troço, não consigo nem imaginar como que é alguma palavra. Mas você sabe que existe a língua, então você não é um 100% ignorante sobre aquele assunto. Então você sabe que você não sabe Swahili. Mas aí você descobre que Swahili é a língua que o pessoal fala naquele filme do Rei Leão, que aquele macaco fala no filme do Rei Leão da Disney, e você, nossa, que legal, eu quero aprender essa língua, esse Swahili. E você se dedica, você aprende, etc. Então você estaria na terceira fase do conhecimento. Você sabe que você sabe falar Swahili. Só que pense um pouco comigo. Você nunca vai poder falar isso com ninguém no Brasil, ninguém mais sabe falar isso aí, não tem lá grandes filmes que você possa assistir, enfim, você nunca usa o teu Swahili. Então você nunca passa da fase 3 para a fase 4 do conhecimento, que é aplicar o que você sabe. E daí pare e reflita comigo. Qual que é a grande diferença de estar aqui na fase 3, saber que sabe o Swahili, ou estar aqui na fase 1, não saber que não sabe? Que diferença faz você nem saber que não sabe e saber que sabe, se você não aplicar aquilo que sabe? Para grande parte dos conhecimentos humanos aí, não faz diferença nenhuma. E a gestão de tempo é assim. Veja, eu acabei de te falar aí sobre 4 técnicas de como você pode ser mais eficiente e mais produtivo. Não são técnicas difíceis de aplicar, basta você ter um pouco de disciplina e se organizar um pouco aí, para fazer isso. Mas se você nem tentar, entrar por um ouvido e sair pelo outro, por assim dizer, não vai fazer diferença nenhuma. Você poderia muito bem ter continuado sem saber que existiam essas técnicas, que para você não vai fazer diferença nenhuma. Em outras palavras, você não está aplicando o que você sabe sobre gestão de tempo. E aí que 90% das pessoas falham, ou até mais. De nada adianta você saber um monte de coisa sobre um assunto se você não aplica. Você não vai ter os benefícios daquilo, você não vai poder aproveitar aquilo. Então, é um pouco chato talvez dizer isso, mas foque, comece a tentar aplicar, nem que seja a técnica do Pomodoro ali, eu tenho certeza que você vai liberar várias horas na semana para você. Na verdade, agora eu vou até fazer uma provocação positiva, que é uma provocação do bem. Se você estava aqui na primeira fase, você não sabia que não sabia de toda essa história da gestão do tempo, nunca tinha ouvido falar sobre isso, e você estava sendo ineficiente, não trabalhando, não fazendo um bom uso do teu tempo para aumento do teu bem-estar subjetivo, você tinha uma desculpa, você tinha a bênção da ignorância, você não sabia de tudo isso, você não sabia que podia ser mais produtivo, por exemplo. Agora, depois de assistir esse vídeo, eu cometi um erro aqui talvez, Você não tem mais essa desculpa. Você sabe que se não estiver usando aquelas técnicas, provavelmente você não vai estar sendo tão produtivo quanto você poderia ser. Então, assim, agora você não tem mais nem a desculpa de não saber aquilo. Agora você sabe. Então, desculpe aí, talvez, por ter feito isso com você, mas é uma provocação positiva, Claro, uma brincadeira, é isso que eu estou falando aqui. Mas tente aí, aplicar de verdade essas técnicas, fazer as atividades sugeridas lá. Para quê? Tentar começar a rodar esse ciclo positivo aqui, libere o tempo livre para você. Como? Usando as técnicas. Usando o método dos 4 P's da produtividade. Libere tempo daquelas atividades que são tediosas ou mesmo aquelas atividades que você precisa fazer e você gosta, mas não é tão eficiente. Então use o método Pomodoro, evite distrações, limite o teu tempo, os esforços e o tempo, use ali de Pareto e de Parkinson e sinergia e faça esse plano semanal e cole aí na parede do teu escritório, na parede do quarto. Com esse tempo que você vai ter liberado, se você fizer essas atividades dessa forma, ou seja, quando você se tornar mais produtivo, você vai liberar mais tempo. 2. Reinvista
né? Reinvista esse tempo. Veja que eu estou usando o termo reinvestir, porque é um recurso. Então você liberou 2, 3 horas na semana. Pega essas 2, 3 horas na semana e reinvista em o quê? Atividades que agregam valor ao teu tempo. E eu não estou falando de valor financeiro. Pode ser, né? Você faz alguma atividade que você vê potencial de aumentar o teu salário ou aumentar os teus ganhos. Por exemplo, vai fazer um curso de pâtisserie para ter um complemento de renda vendendo lá doces e enfim, né? Vendendo comida aí. Ou então você usa esse tempo, essas 2, 3 horas que você liberou na semana, para fazer uma pós-graduação em psicologia positiva, né? E, então, quem sabe, expandir a tua clientela aí, né? Enfim, aprender inglês para aumentar as tuas possibilidades, aumento no trabalho. Mas não estou falando só desse tipo de ação, né? Que visam agregar valor financeiro. Estou falando também agregar valor para quê? Para aumento das tuas dimensões perma. Valor no sentido de fazer bom uso das tuas horas para ter mais dimensões perma, ou seja, mais emoções positivas, ter mais engajamento nas tuas tarefas, aumentar os teus relacionamentos que você julga serem importantes, aumentar a tua realização pessoal com as tuas metas, enfim, aumentar todas essas dimensões do perma, trabalhar, agregar valor no teu bem-estar subjetivo, né? O teu BES, bem-estar subjetivo. Trabalhar, usar o tempo, essas 2, 3 horas que você liberou na tua semana para aumentar o teu bem-estar subjetivo, né? Bom, isso é muito fácil, é muito mais fácil falar e falar assim, é só fazer isso, né? Mas a verdade é que muitas vezes é difícil não se distrair, é difícil aplicar essa gestão de tempo da forma que eu coloquei. Por quê? Porque são hábitos. Nós estamos muito acostumados a fazer as coisas como a gente sempre fez. Então, a má gestão de tempo, eu arrisco dizer que é um hábito ruim que a gente tem. É um hábito de fazer as coisas não produtivamente, de se distrair enquanto trabalha, e quebrar hábitos é complicado. Então eu vou ensinar uma técnica aqui de gestão de riscos. Veja que também é uma técnica de gestão de tempo, não é o método dos 4 Ps, mas é uma técnica de gestão de riscos bem interessante aí, que é chamada energia de ativação. Né? O que é a tal da energia de ativação? São pequenas ações, ou energia, ou tempo, energia pessoal, né? Ou tempo, necessários para que a gente inicie qualquer atividade. Então vamos supor que você quer aprender violão, é um dos teus hobbies, você fala, eu não tenho tempo, nunca dá tempo. Mas também o teu violão está guardado dentro da capa, desafinado, lá em cima do armário, bem longe, todo empoeirado, né? Veja, o que é energia de ativação? Energia de ativação é toda essa energia, todas as ações e o tempo que você vai ter que levar para tirar o violão da capa, para limpar, para afinar as cordas, para daí começar a tocar, para daí começar a praticar. Ou seja, é uma altíssima energia de ativação da tarefa tocar violão. Concorda? Então, o que eu estou sugerindo? Como que é uma das formas da gente mudar um hábito? Se você quer incorporar um novo hábito, por exemplo, trabalhar com a forma Pomodoro, né? Trabalhar no método Pomodoro, nós temos que reduzir a energia necessária para iniciar esse hábito. E 2, né, para perder um hábito antigo, devemos aumentar a energia de ativação necessária para iniciá-lo. E um exemplo de sucesso são os alcoólicos anônimos. Veja, os alcoólicos anônimos ajudam as pessoas a se libertarem do vício químico do alcoolismo, a dependência numa droga, né? Uma das principais coisas que eles fazem tenha um parceiro de responsabilização, né? Eles são comunidades em que as pessoas se ajudam e se auxiliam, né, para, olha, como é que você está indo, está conseguindo, porque daí você não tem um compromisso só com você tem com outra pessoa. E é mais fácil você descumprir uma promessa que você fez só para você, né? Mas o grande exemplo de sucesso dos alcoólicos anônimos é óbvio, mas muitas vezes nós esquecemos. Se você tem problema com bebida, né, não tenha bebida na tua casa. Não vá em festas, reuniões, etc., em que a bebida está um pedido do garçom de distância. A mesma coisa serve para dietas, por exemplo. Você quer fazer uma dieta e você mantém vários chocolates da melhor qualidade possível no teu armário, na tua despensa, né, a 2 passos de distância do teu sofá. É muito difícil resistir a essa tentação. Em outras palavras, a energia de ativação para o velho hábito está muito baixa. Então você tem que aumentar. Elimine o chocolate de casa, né? Faça esse tipo de coisa. Como que a gente pode usar para gestão de tempo? Né? Se você costuma se distrair muito no celular durante o trabalho, põe o celular no modo avião enquanto você estiver trabalhando de verdade. Né? Você vai fazer o método Pomodoro, deixa o celular longe de você, use algum cronômetro do computador, ou compre um cronômetro, um timer de cozinha que seja, né? E tente fazer o método Pomodoro. Se você trabalha muito no computador e
e tem o hábito de abrir sites lá, por exemplo, Facebook e Instagram, e acaba ficando várias horas rodando lá aquelas notícias lá das pessoas lá, tente usar algum aplicativo, por exemplo, vou colocar um aqui, ó, Block Site. Tente usar alguma extensão do Google Chrome, do Firefox, enfim, do navegador aí, para bloquear esses sites. Enfim, tente aumentar o deslog do Facebook, né? Você clica no Facebook, já sai aberta a tua conta. Não, tire a senha, pede para alguém guardar a senha aí, né, para você. Enfim, dá teus pulos aí, em outras palavras, para aumentar ao máximo a dificuldade em cair nesse hábito, né? E claro, se você quer incorporar um novo hábito, eu gostaria de usar meu tempo para fazer mais exercícios físicos, porque eu sinto que isso faz falta na minha vida e eu estou ficando insatisfeito com isso. Poxa, é difícil você fazer exercício físico se você se matricula numa academia que está a 10 km da tua casa. Procure, né, comece fazendo alguma coisa que você consiga fazer na tua casa. Existem várias opções de aplicativos que fazem treinos sem peso, né, só com o peso do corpo. Enfim, a ideia da energia de ativação é aumentar a dificuldade para você começar a fazer uma coisa que você não gostaria de fazer, é um velho hábito teu. Por exemplo, me distrai muito na TV. Poxa, tira a pilha do controle remoto, então, né, e pede para alguém, pede para o teu cônjuge esconder. Aí quando você chegar em casa e vai tentar se distrair na TV, cadê a pilha? Pô, não tem. Não fique nervoso nesse momento. Pense, poxa, é por um bom motivo que eu estou fazendo isso. Ao mesmo tempo que, claro, aumenta a energia daquilo que eu quero parar e diminui a energia daquilo que eu quero fazer. A história do violão, né? Eu tenho dificuldade em estudar e ler. Deixa o livro ali do teu lado, no momento que você sabe que você vai estar tranquilo em casa. Então essa é a técnica da energia de ativação, né? E antes da gente fazer a parte no encerramento aqui desse vídeo, eu tenho que definir algumas coisas, eu gostaria de definir algumas coisas da psicologia positiva para o que é, afinal de contas. Então a gente viu várias técnicas de gestão de tempo, né, de como usar melhor o tempo, fiz uma apresentação ali da relação do PERMA com a gestão de tempo, mas o que eu considero, onde que eu vejo que poderia ser uma sugestão, né, de uso positivo do nosso tempo, né? Não adianta nada ser super eficiente, super produtivo, usar todas as técnicas e ainda assim não conseguir ser satisfeito com o uso do nosso tempo. Então uma das formas é buscar maior gratificação de forma sistemática, né? É usar aquele tempo que você liberou para ter mais gratificação. O que é gratificação? Ele é diferente de prazer, né? Usar o tempo para ter mais prazer, poxa, é bom também, né? Sair tomar um vinho, sair comer alguma coisa, enfim, prazer, né? Assistir televisão, essas coisas mais carnais, por assim dizer. Mas gratificação é diferente, né? Buscar gratificação porque ela realmente aumenta o bem-estar subjetivo. Ela não tem como vir de prazeres carnais, não é um estado possível de ser induzido quimicamente no cérebro. Tudo isso aqui é do Martin Seligman, né? Ele coloca naquele livro Felicidade Autêntica. E a gratificação ela só é realizada ao alcançar atividades consonantes com propósitos nobres e os teus propósitos nobres. Um exemplo assim, é um pouco difícil às vezes definir de gratificação, mas é aquela atividade assim que às vezes você ficou fazendo, ficou horas dedicado a algum projeto e às vezes até foi difícil fazer, cansou, mas depois que você terminou de fazer aquela atividade, você olha para trás, você vê o teu resultado, você vê que você conseguiu fazer o que você queria, você ajudou outras pessoas, né? Você se sentiu bem com o resultado daquela tarefa, daquela atividade. Aí você pensa assim, poxa, foi legal fazer isso, gostei, você se sente bem consigo mesmo. E você fala assim, eu faria de novo. Isso é gratificação. Eu, por exemplo, preparo uma aula para os meus alunos, dou a aula ali, foi difícil preparar, às vezes a aula num horário que eu não gosto muito, aquela coisa, né? Tem vários alunos que dormem e tal, mas daí chega algum aluno e fala, pô, professor, essa aula me fez pensar sobre isso, aquilo outro, me abriu a cabeça para tal. Que seja um aluno falando para mim que ele gostou, que foi boa aula, aquilo me traz satisfação, eu falo, pô, me traz gratificação, eu faria de novo. Então, usar o nosso tempo para buscar essas atividades, né? Investir o tempo nas atividades que trazem gratificação. E aquelas que não trazem, elimine da tua agenda. Comece a tentar ao máximo dedicar o mínimo de tempo para as atividades que não dão esse sentimento. Não estou dizendo que você não vai ter que fazê-las, né? Muitas vezes nós não temos escolha, mas o bom uso do tempo é tentar ao máximo alocar nossas horas, né? Nossas horas semanais em atividades que te trazem gratificação, né? Agora, muitas vezes a gente sabe o que traz gratificação. Eu gostaria de fazer mais exercício físico ao invés de ficar assistindo séries na Netflix.
Por que a gente escolhe essas atividades, né, que dão muitas vezes prazer instantâneo ao invés de gratificação no longo prazo? Porque o problema da gratificação é que ela vem depois da atividade, não vem na hora, né? Tomar um vinho, tomar uma cerveja é bom, e desde a hora do primeiro gole até o último, muitas vezes. Então isso é prazer. Gratificação às vezes não tem esse prazer instantâneo, ela só vem depois, é a realização do teu trabalho. Eu suponho que as pessoas escolhem essas atividades, né? Por exemplo, cheguei em casa, eu posso ler um bom livro, eu posso assistir um bom documentário no Netflix, ou eu posso assistir um filme qualquer porcaria lá, né, na TV. E eu prefiro essa última. Por que a gente faz isso? É aquela história da pizza, né? Como assim a história da pizza? É muito mais gostoso comer pizza do que comer salada. Então o nosso cérebro, ó, toma a decisão de, cara, isso aqui vai te trazer maior prazer agora. Mas tente criar o hábito de tomar boas decisões com o uso do tempo, né? Um outro uso positivo do tempo, além das atividades que trazem gratificação, são atividades que promovem fluxo, para aumentar o nosso engajamento. O que é fluxo? Também é um conceito da psicologia positiva aí, né? São atividades que nos absorvem totalmente, suspendem a consciência, impedem sentimentos e, após executadas, normalmente produzem gratificação. Então, fluxo é aquela dimensão que você está 100% engajado em alguma coisa. Não há presença de prazer quando você está em fluxo. Em outras palavras, pare para pensar, quando que o tempo para você? Mesmo no trabalho, arrisco dizer que você tem aquelas atividades que você faz no trabalho que você realmente fica engajado, imerso na atividade, né? Essas atividades são atividades que provavelmente você gosta de fazer. Você esquece do tempo, você se distrai com aquela atividade, você não tem vontade de fazer xixi, vontade de comer, não sente prazer, não sente calor, não sente... Enfim, você está realmente entretido com as atividades, né? Como saber quais são esse tipo de atividades? A tarefa é desafiadora, normalmente não é uma tarefinha fácil. Se for uma coisa muito fácil, deixa você entediado. Então ela exige das suas habilidades. Você precisa se concentrar para fazer essa tarefa, esse é um e outro ingrediente do fluxo. Você tem metas claras. Eu tenho que, por exemplo, terminar os slides para aquele vídeo que eu preciso gravar, né? É uma meta clara. Você tem feedback imediato do que você está fazendo, né? Dar aulas, para mim, é uma atividade que tem um feedback imediato. Os alunos, eu vejo na carinha dos alunos ali se ele já está ou não está feliz, não está dando certo, etc. E muitas vezes eu entro em fluxo dando aula e me empolgo nisso aí. Provavelmente você tem essas tarefas aí, né? Há envolvimento profundo na tarefa, mas você não precisa se esforçar para se envolver. Você sente que está no controle da tua atividade, você deixa de ter o senso de eu e o teu tempo para. Então esses são alguns ingredientes para você entrar em fluxo, ou seja, perceba, comece a monitorar, lembre-se do controle do uso do tempo, monitore as atividades, monitore as horas em que você entrou em fluxo, né? Não precisa contar, mas quais atividades te deixaram nesse estado? E invista o teu tempo nessas atividades, porque você vai se tornar bom nelas, porque provavelmente você vai conseguir bons resultados e normalmente são atividades que te trazem gratificação. Em outras palavras, você entra em fluxo, ou seja, você se imerge no trabalho, ou seja, atividades pessoais, né, um hobby, ou praticar inglês aqui, você se entretém falando e testando, etc. Quando vê, passaram 2 horas e você nem viu. E depois você olha para trás e vê a gratificação. Nossa, foi bom, aprendi bastante hoje, foi divertido, gostaria de fazer mais. Então, o uso positivo do tempo é investir em atividades que promovem fluxo e que te trazem gratificação. Elas têm o maior potencial de aumentar as suas dimensões perna e, claro, trazer bem-estar subjetivo, né? Uma última sugestão de uso positivo do tempo, antes da gente fazer o encerramento aqui da relação aí, né, que eu propus lá no início, é usar o nosso tempo liberado, né, usar o nosso tempo para exercitar nossas virtudes pessoais. Aqui eu coloquei a foto, né, para aqueles que assistiram aquele filme lá, ou leram um livro do Senhor dos Anéis, do Aragorn, né, o personagem, porque ele é um dos personagens mais virtuosos de toda a história. Se você notar ao longo do livro, lá, do filme, ele sempre toma as melhores decisões possíveis. O cara sempre é justo, ele sempre age com conhecimento, ele é corajoso, então ele tem conhecimento, ele é corajoso, ele tem amor e humanidade, seja pelos amiguinhos dele lá, ou pelas pessoas que estão em dificuldade, ou até os inimigos muitas vezes. Ele é sempre justo, ele age de forma com temperança, não toma decisões precipitadas, raramente deixa a raiva tomar conta de si. E ele tem uma certa espiritualidade, né? Algum propósito maior, não terreno, muitas vezes. E essas são as 6 virtudes ditas universais. Existe um questionário, né? Sugiro que você faça da VIA, né? Procura aí no Google, VIA Virtudes, questionário,
provavelmente você vai encontrar e vai poder fazer, tem algumas versões online, que vai mapear as tuas virtudes pessoais. Então, às vezes a pessoa é bastante criativa, ela tem humor, né? Uma das virtudes que eu descobri sobre mim mesmo, que pontuo alto, é que a apreciação da beleza e coisas desse gênero, né? Então, descobrir quais são as suas virtudes e investir o seu tempo no exercício delas, né, é uma das formas de se obter maior bem-estar subjetivo. Porque muitas vezes a gente se vê fazendo atividades que não fazem sentido pra gente, ou que a gente não é muito bom em fazer. E daí é uma espécie da murra em ponta de faca. Então, para alcançar maior gratificação, por meio de mais fluxo, é muito provável você tem que se basear, né, as tuas atividades, o teu uso do tempo tem que estar baseado nas tuas virtudes pessoais. Então, para um bom uso do tempo, um uso positivo do tempo, sugiro aí que você mapeie suas virtudes e comece a descobrir quais atividades eu faço que exercitam as minhas virtudes e quais eu faço que não exercitam. E elimine da tua agenda aquelas que você não pode exercitar as suas virtudes. Ou, claro, né, faça uma remodelação da tua abordagem, né, o conceito de job crafting, vou falar um pouco sobre isso aí, de quais atividades você pode envolver mais suas virtudes, ou como usar suas virtudes no teu trabalho, né? Não é o objetivo aqui desse vídeo, mas sugiro que você possa sim tentar procurar mais informação sobre isso. Talvez, após liberar horas aí da tua semana em atividades que não agregam valor aos teus objetivos, não estão alinhadas com a tua missão, visão, valores, teu propósito de vida, então você consiga, usando as técnicas que eu ensinei do método dos 4Ps, aquela técnica da energia da ativação, você consiga, com essas horas liberadas, buscar maiores conhecimentos sobre outros conceitos que além da gestão de tempo. Essa é a beleza da gestão de tempo também. Bom, para a gente seguir aqui nosso rito final aqui, né? Qual que é a pergunta do milhão, né? Lembra lá do programa do Silvio Santos, né? Enfim, a pergunta que realmente, né, a gente tem que se fazer. Como saber se eu estou fazendo bom uso do meu tempo? Né? Porque, beleza, aprendi tudo isso, estou sendo muito produtivo, muito eficiente, mas eu estou realmente aumentando meu bem-estar subjetivo, minhas dimensões PERMA? Então existe um livro que eu sugiro fortemente que você leia, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor, é um psicólogo de Harvard, e ele propõe aí aplicações da psicologia positiva, né? E ele comenta que a satisfação em relação à vida é um dos melhores fatores preditores de produtividade e desempenho que existe. Então, você pode usar as técnicas, né, como um bom começo, mas se você continua fazendo atividades, as técnicas que eu ensinei, mas se você continua fazendo atividades que não te trazem satisfação, não te trazem bem-estar, não aumentam as suas dimensões PERMA, você vai deixar de ser produtivo e vai ter alto desempenho nelas rapidamente. Então, minha proposta, na verdade, né, minha proposta de relação entre psicologia positiva é essa aqui, ó, e a gestão de tempo, né? Gerir o nosso tempo, em última análise, é tomar decisões inteligentes e alinhadas com nossos objetivos. Então, a gestão de tempo não são as técnicas, talvez não seja somente aquela parte de definir o teu propósito, a tua missão, mas sim tomar boas decisões e inteligentes decisões que estejam alinhadas com os seus objetivos de vida. Então, de nada adianta você definir tua missão, visão, valor, se no dia a dia você não faz atividades que estejam agregando para isso, que estejam alinhadas com isso. E como saber isso, né? Buscar essas atividades, mapear essas atividades que te trazem felicidade e satisfação, que te trazem bem-estar subjetivo. Né? Entenda-se isso aqui como bem-estar subjetivo. É o que eu chamo de efeito Robin Williams, né? De certa forma, né? Quem que é Robin Williams? Era aquele ator que, bom, tinha tudo, né? Tinha felicidade, supostamente felicidade. Ele tinha sucesso, status, dinheiro, chegou no top da carreira, os fãs amavam ele, tinha, assim, tudo que alguma pessoa normal diria que te traz felicidade e satisfação, né? Dinheiro, sucesso, status. Por que o efeito Robin Williams? Bom, não sei se você sabe, a triste história dele, ele acabou entrando em depressão e se suicidou. Então veja, mesmo uma pessoa que tem sucesso, tem status e tem dinheiro, ainda pode pontuar tão baixo nesses níveis de bem-estar subjetivo, a ponto de não ser saudável, né, não ter uma saúde mental adequada, inclusive passar para o espectro de doenças mentais e vir a cometer suicídio. Então, muitas vezes o que acontece? A gente pensa que felicidade e satisfação vão vir depois que você tiver dinheiro, sucesso ou status. Quando eu tiver um bom carro eu vou ser feliz. Quando eu me casar eu vou ser feliz. Quando eu me formar eu vou ser feliz. E isso não que não seja, né? Mas às vezes não acontece.
Na verdade, o que acontece, né? A gente foca no resultado e deveríamos focar no processo. Então, o Maslow, né, não sei se você conhece esse conceito, né, ele tem uma ideia de pirâmide, parece um sociólogo, né, tem uma ideia de uma pirâmide das necessidades humanas. Começa com a mais básica, necessidades básicas, segurança, né, moradia, e vai subindo até autorrealização. E muitas vezes você vai galgando posições nessa pirâmide ao passar do tempo. Veja o Robin Williams, ele devia estar lá em cima na pirâmide. Ele tinha riqueza, fama, status, etc. Então não tinha problemas, por exemplo, com moradia, segurança. Mas na topo da pirâmide, talvez não estivesse obtendo a autorrealização. Em outras palavras, ele não sentia, provavelmente, que o seu tempo estava sendo bem usado, acabou desenvolvendo uma doença perniciosa, né, que é a depressão, aí, e veio a cometer suicídio. Então isso eu chamo de efeito Robin Williams. Para a gente não, talvez, cair nessa aí, né, ou aumentar o nosso nível de saúde mental, bem-estar, manter o nosso nível de bem-estar subjetivo alto por meio das dimensões PERMA, a ideia é que a gente faça um bom uso do tempo. Como? Focando em atividades que me trazem felicidade e satisfação e eliminando da minha agenda aquelas que não fazem. Ensinei algumas formas de fazer isso. Então, isso é gestão de tempo, é tomar boas decisões. Gestão de tempo é tomada de decisão, né? Então vou propor aqui, né, uma proposta aqui, né? Vou propor uma proposta boa. Vou propor uma atividade de autoconhecimento, né, que envolve gestão de tempo e job crafting, na verdade. Então comece aí, né, antes talvez de você use o teu tempo aí, né, de forma inteligente, agora que você viu como ser mais produtivo, identificar causas raiz. O que é que tem maior potencial de aumentar as tuas dimensões PERMA, né? As tuas dimensões que podem te trazer bem-estar subjetivo, né? E existe, né, existe uma atividade que você pode fazer, que é uma espécie de monitoramento de energia, engajamento e se você entrou em flow, né? Ou seja, fluxo, né? Flow aqui, leia fluxo, né? Com as atividades que você faz. Então monitore. Hoje eu, por exemplo, atendi um cliente, né? Você é psicólogo, enfim, professor, enfim, atende clientes. Como estava o teu nível de energia nessa atividade? Estava alto, eu estava bastante energizado, me envolvi com o cliente, mas o engajamento estava baixo. Então não se envolveu com o cliente, né? Então monitore a energia e engajamento dessa atividade e anote se você entrou em fluxo ou não. Então o engajamento eu estava até alta energização, mas eu não estava prestando lá muita atenção no cliente, né? Eu estava com engajamento baixo, mas consegui entrar em fluxo, né? Ou estava estudando psicologia, então outra atividade que você faz no teu dia. A minha energia estava média, eu estava um pouco de sono, não estava muito concentrado talvez, mas aí eu me engajei, né? Consegui alta engajamento, mas não cheguei a entrar em fluxo. Ainda estava pensando em outras atividades, ou estava fácil demais e eu percebi o tempo passar, né? Mesmo estando engajado. Aí você foi praticar piano, supondo que é o teu hobby. Você estava com alta energia, alto engajamento enquanto praticava essa atividade e sim entrou em fluxo. Nem viu o tempo passar e etc. Então comece a monitorar essas tuas atividades, porque essas são as atividades que têm alta energia e provavelmente você entrou em fluxo e alto engajamento, são aquelas que você deve focar tua carreira, você deve focar o teu uso do tempo. Por quê? Né? Se você começa a fazer várias vezes a mesma atividade de forma eficiente e se torna bom e você gosta de fazer, a chance de você se tornar melhor nela é sempre mais alta. E isso vai te trazer satisfação, isso vai te trazer gratificação, vai aumentar teu bem-estar subjetivo e vai te manter sempre pontuando alto numa escala de saúde mental, porque você sente que a tua vida está indo para os teus propósitos. Né? Então, está tudo alinhado com aquela decisão estratégica. Então, monitore essas atividades. Isso é uma atividade que você pode fazer na tua vida pessoal ou mesmo no trabalho. Então, existem alguns teóricos aí que dizem que uma vida boa, né, é aquela que no final do expediente você está mais energizado e satisfeito do que antes de ir ao trabalho. Isso acontece muitas vezes comigo, quando eu estou indo para o trabalho, eu estou com um pouco de preguiça, né? Puxa, trânsito, né? Às vezes eu dou aula à noite e fico naquela, poxa, que complicado ter que dar aula, chega com preguiça. Aí você dá uma aula boa, alta energia, alto engajamento, entra em fluxo, tem gratificação, os alunos percebem que a aula foi boa, poxa, eu volto para casa muito mais satisfeito do que antes de chegar no expediente. Então o trabalho me fez bem. O trabalho aumentou minhas dimensões PERMA. Eu percebo que minha vida está alinhada com o meu propósito, né? Já vou falar sobre ele aí, para encerrar o vídeo aí. Mas veja que tudo isso a gente precisa saber usar o nosso tempo. Eu monitoro as minhas atividades para saber se aulas, né? Eu gosto de dar aulas, estar em sala de aula, então dar mais aulas, né? Ou fazer mais atividades que me permitam alta energia e alto engajamento, né?
Para a gente encerrar aí, vamos recapitular o que a gente viu de gestão de tempo. Nós vimos 4 técnicas, né? A de Pareto, não seja perfeccionista. Para de trabalhar assim que você sentir que atingiu 80% dos resultados. A lei de Parkinson, estabeleça limites agressivos de tempo para realizar suas tarefas. E mais, respeite esses limites. A técnica do Pomodoro, trabalhe por batelado, ou seja, lotes ótimos de produtividade, em ciclos, né? E sem se distrair, sem distrações. Então trabalhe lá em ciclos de meia hora, 7 minutos descansando, né? Trabalha meia hora, 7 descansando e manda ver, sem se distrair. E por fim, um plano. Controle as suas atividades com uma agenda semanal e vá monitorando o uso do tempo para tomar melhores decisões. No final de 2, 3 semanas você pode concluir. Puxa, 3 horas para estudar psicologia lá online foi muito pouco. Eu estou precisando de mais tempo. De onde que eu posso tirar, de qual atividade eu posso tirar algumas horas para colocar para essa? Isso é controlar o tempo. Com tudo isso, essa proposição aí de usar bem o tempo, uso positivo do tempo e saber usar o tempo para aumentar o bem-estar subjetivo, eu vou fechar aqui o meu ciclo virtuoso do uso do tempo, que eu acredito ser algo que pode motivar você, inclusive, a fazer as suas atividades de forma mais eficiente. Primeiro, libera o tempo usando essas técnicas aí que, bom, essas são algumas, existem várias outras de gestão de tempo. Libera o tempo usando o método dos 4 Ps. 2, descubra fontes de fluxo, gratificação e exercício das suas virtudes pessoais, ou seja, uso positivo do tempo, uso positivo do teu tempo. A partir do momento que você descobrir isso, você pode reinvestir o tempo liberado nessas atividades que agreguem valor ao seu tempo. Reinvista esse tempo que você liberou, as 2 horas na semana que você liberou porque foi mais eficiente no trabalho, nas atividades pessoais, para coisas realmente importantes. Ou seja, teu aumento das dimensões PERMA. Aumento de sentir emoções positivas, ter mais relacionamentos bons, se engajar mais nas suas atividades, fazer atividades que tenham um propósito para você e ainda sentir realização com elas. E claro, 4, monitore o seu bem-estar subjetivo nessas atividades, porque elas podem ir mudando ao longo da vida. Então vá monitorando quais atividades dessas que você inicialmente achou que eram legais para aumentar o teu PERMA, você já estão funcionando tão bem, enfim, vá monitorando. E elimine as atividades que não aumentam o PERMA, elimine, não tenha dó aí, e tente sempre reinvestir o teu tempo nas atividades que sim aumentam o teu bem-estar subjetivo. Como que eu enxergo os impactos disso no longo prazo? E claro, no nosso objetivo aqui de escolas, etc. Se mais escolas e organizações se tornarem positivas, ensinarem desde criança as pessoas ensinarem a usarem seu tempo de forma positiva, com algumas técnicas simples de gestão de tempo, um melhor planejamento do tempo, aumenta as possibilidades de florescimento, outro conceito da psicologia positiva, das pessoas. Porque a pessoa sabe gerir o tempo, ela sabe o que é importante para ela sabe ser eficiente, ela não vai ter tanta ansiedade, tantos problemas com má gestão de tempo. Então, de novo, um conceito que não cheguei a comentar, mas que é bastante explorado aí, é que não basta apenas você não estar doente, mas se manter com saúde mental. Tem que se manter com saúde mental para poder florescer, para poder causar impacto positivo no mundo. Não basta, simplesmente não estou mais depressivo, não estou mais doente. Temos que trabalhar ativamente para que as pessoas consigam estar pontuando alto na saúde mental. E uma das formas de fazer isso, me parece, que é ensinando-as, motivando as escolas, pais, etc., a ensinar as pessoas o bom uso do tempo, o uso positivo do tempo. E não simplesmente falando, a reflexão sobre isso. Dar técnicas, dar meios também, ferramentas para que as pessoas consigam fazer isso. Por quê? Você não terceirizaria a tua felicidade, o teu bem-estar subjetivo. Às vezes a gente pensa, aquela história, você é feliz quando tiver um cônjuge, quando tiver dinheiro. Não é bem isso. A gente percebe que não é só isso que traz felicidade autêntica. Então cada pessoa é sim responsável pelo bom uso do seu tempo e pela sua busca do bem-estar subjetivo. Mas é preciso que, não adianta dizer, você é responsável por isso e não dá meios para que a pessoa faça isso. É o que o nosso sistema educacional muitas vezes faz. Você tem que ser bem sucedido, você tem que ser bom, você tem que ganhar bem, e muitas vezes deixa desamparadas as pessoas. Sugiro, desde criança aí, ou se não, sempre há tempo, ensinar o bom uso do tempo. Me parece que é uma das formas de as pessoas começarem a sentir que tem controle mais sobre as suas atividades e por aí vai. E claro, existe uma forte possibilidade de efeito dominó. Liberar tempo para ajudar outras pessoas a também fazerem uso positivo do seu tempo.
é um dos meus propósitos de vida, na verdade, né? Eu tento liberar o meu tempo, inclusive esse curso de psicologia positiva eu faço justamente para tentar aumentar meu repertório ele como professor, né? Então, vou encerrar aqui dando um exemplo pessoal. Hoje eu sou professor, sou engenheiro e no meu tempo livre, né, faz algum tempo eu escrevo livros e gravo cursos aí de soft skills, né, habilidades comportamentais e disponibilizo esses cursos e livros, materiais a preços módicos, às vezes até gratuito. Veja que isso trabalha o quê? Meu propósito pessoal, que é ajudar mais pessoas por meio do autoconhecimento a terem maior qualidade de vida. Isso me traz mais emoções positivas, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dar aula, eu gosto de preparar materiais, eu gosto de pensar em educação, eu gosto de pensar em como as pessoas podem aprender por si só. Então, quando eu estou fazendo essas atividades, por exemplo, gravar um curso, eu me sinto altamente engajado. Vou confessar aqui para vocês que gravando esse vídeo eu nem vi o tempo passar, provavelmente ele ficou mais longo do que eu gostaria inicialmente. Peço desculpas aí. Mas isso me permite ter engajamento, ou seja, aumenta algumas dimensões permas minhas. Fazer então eu liberei muito tempo para mim e eu consegui fazer uma pós-graduação mesmo dando aulas em full time e junto com essas outras atividades, não deixei de praticar exercícios físicos e você deve ter notado que eu tenho hobbies aí de música, etc. Então eu faço várias coisas, eu consigo usar meu tempo de forma que ainda assim consegui cursar online esse curso de psicologia positiva que eu comentei, né? E esse curso me trouxe novas ferramentas e insights sobre como melhorar meu repertório professor. Eu gosto de aprender. Então, fazer o curso por si só já foi prazeroso. Então, me trouxe emoções positivas e quando eu estou fazendo o curso, engajamento. E eu posso usar isso para ensinar mais pessoas, né? Então, gerir bem o tempo me traz o quê? Possibilidades, ensinar mais pessoas. Eu consigo florescer, porque eu estou aprendendo novas coisas, eu me sinto bem com isso. E eu consigo ensinar mais pessoas, que é a minha profissão, né? E a terem propósito também. Então, isso, gerir bem meu tempo me traz propósito, me traz realização e me traz engajamento, né? E ainda, né, gerei maior saúde mental, claro, para mim e realização para mim, pois de novo, são coisas que eu gosto de fazer e trazem realização, aumentam o meu permo. Então trabalham todas, né? Porque eu acabo me relacionando com pessoas que eu não me relacionaria antes, né? De uma forma diferente. Meus alunos, meus familiares, ou as pessoas do curso que eu faço, né? Novos professores, novas possibilidades. E esse é o meu exemplo pessoal de como um bom uso do tempo pode aumentar aí as nossas dimensões perma. Um dos principais resultados que eu consegui com o bom uso do tempo foi, gravar um curso sobre gestão de tempo, né? Disponibilizado aqui, como vocês podem ver, é um curso, um preço bastante módico, né? A ideia do curso é algumas técnicas que eu já falei, etc. Inclusive deixei aqui um QR Code aqui, caso você tenha interesse em dar uma olhada maior nesse curso, mas de novo não é o objetivo desse vídeo, né? Mas sim fazer essa relação aí, mas de qualquer forma quis mostrar aqui que esse curso que deu bastante trabalho, mas foi bastante divertido, às vezes um pouco desanimador, como qualquer coisa na vida há suas dificuldades, mas eu fiz no meu tempo livre, né? Não tem nada a ver com o meu trabalho de professor e engenheiro, né? No sentido de não era o tempo que eu dedicava para isso. E ainda assim, acredito que onde que está a parte de realização de ter conseguido gravar esse curso? Hoje ele está com quase 2.000 alunos. Né? Várias pessoas, aqui eu coloquei exemplos, né, dessas pessoas, dão feedback para a gente, né? Eu gravei com o meu sócio, que vinha ser meu irmão aí, dão alguns feedbacks que realmente nos motivam a continuar gravando cursos, a fazer mais materiais, a continuar investindo no bom uso do tempo. Percebo que é aí que faz a diferença, impacto positivo na minha comunidade próxima. Por exemplo, muito bem apresentado, os pontos parecem óbvios, nunca me atentei a detalhes que fazem diferença. Uma pessoa aqui disse, procurei o curso porque tenho problemas com gestão de tempo desde que era criança. No meio do curso já estou sentindo a mudança acontecer em minha vida. Sou muito grato aos elaboradores por compartilharem conhecimentos valiosos. Outra pessoa disse que percebe profundo interesse dos professores no aluno, no seu crescimento, boa didática. É um curso que expande a cultura geral. Gostei de como aborda cada um dos conceitos, está muito satisfeito. Fala aqui a ligação da gestão de tempo com qualidade de vida. Isso eu achei muito interessante trazer nesse vídeo. Impressionante como o curso abre os olhos para essa ligação com qualidade de vida. E como estamos enganados de desejar que o tempo tivesse que o dia tivesse mais de 24 horas. Então ler esses comentários, né, me traz muita gratificação. Veja, o curso é excelente, recomendo bastante para quem sente que não está saindo do lugar trabalhando. As técnicas são super aplicáveis. Mudou minha vida. A melhor escolha que eu fiz foi comprar esse curso de verdade. Comprei desconfiada, mas valeu a pena. Se fizerem curso sobre investimentos, vou fazer, enfim.
Uma outra pessoa diz aqui, estou gostando, parabéns por dar essa oportunidade de estudar por um custo baixo. Essa iniciativa com certeza é motivadora. Aí eu respondi, né, essa pessoa na verdade é motivadora ler esses comentários e saber que o bom uso do meu tempo consegue aumentar as minhas dimensões PERMA, me traz bem-estar subjetivo e eu consigo fazer isso, causar impacto positivo em outras pessoas, para que elas também façam bom uso do seu tempo e também façam isso aí em outras atividades, certo? Também aumentem suas dimensões PERMA. Muito bom, descobri que sou totalmente relaxado com a minha vida e trabalho, ainda bem que estou vendo esse curso, né, o despertar da pessoa para o autoconhecimento. Esse aqui eu achei muito legal, ele falou que através das valiosas explicações sobre mindset, reconstruí meu repertório de pensamentos e agora tem pensamentos construtivos desde a hora que acordo até a hora que vai para a cama dormir. E esse último aqui, desses dias aí, esse curso me mostrou como somos capazes sim de gerenciar tempo, quebrou tabus para a pessoa, aumentou a autoestima e produtividade. Então, para a gente encerrar a nossa exposição de ideias aqui, tenho certeza, né, que não é uma pesquisa 100% exaustiva, aí, né, ainda validada, comprovada, porém esses comentários das pessoas aí sobre o nosso curso e dos impactos que uma boa gestão de tempo e a possibilidade de florescimento que causou nelas, dá indícios, né, de que é possível sim que por meio da gestão de tempo, por meio da aplicação de algumas técnicas e ferramentas que são simples de serem tanto aprendidas quanto me parecem ensinadas, né, seja de forma transversal aí, né, em várias outras disciplinas, desde o ensino fundamental, é possível que as pessoas consigam aumentar suas dimensões PERMA, né, terem mais emoções positivas, mais relacionamentos proveitosos, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou aí ao longo do vídeo, para ter um bem-estar subjetivo maior. Né? Em outras palavras, essa relação, né, eu estou convicto de que a boa gestão de tempo, né, pode sim promover uma maior qualidade de vida. Né? Sou muito grato, claro, por poder ter aprendido tanta coisa aí nesse curso de pós-graduação, que me mostrou, na verdade, que aquele caminho que eu já estava perseguindo, né, da gestão de tempo, na verdade era muito maior do que apenas ser produtivo, ser eficiente. Né? Os impactos aí são desde o nível pessoal, né, cada pessoa individualmente ser mais produtiva, ser mais eficiente, aparentemente tem mais controle sobre as suas ações, sobre as suas responsabilidades, sobre o seu trabalho e, claro, saber usar o tempo com técnicas aí que são relativamente rápidas, né, de serem testadas pelo menos, é possível até, como eu falei, não sou psicólogo, eu sou engenheiro, né? Mas seria possível até, quem sabe, tentar intervenções, né, de psicologia com pacientes aí que não necessariamente já estejam pontuando muito alto em alguma doença mental, né? Uma depressão, ansiedade. Mas, quem sabe, manter as pessoas que estão, né, no meio termo a aumentarem os seus pontos na escala de saúde mental, né? Sempre mantê-las no florescimento. Então, sou muito grato novamente e comento, né, por esse curso de psicologia positiva, me abriu muito a cabeça para poder entender, na verdade, esses conceitos que eu já trabalhava, mas que são muito maiores. E, enfim, um abraço aí para você que está vendo esse vídeo, todo o sucesso do mundo aí e até a próxima.